Olá, seja bem-vindo ao último episódio do De Border para Brother Podcast. Eu sou o Renan e nós estamos no ar com a agenda de frente com o passado. Eu agradeço a você, primeiramente, que assistiu todos os episódios até aqui e nós estamos no último desta temporada. Já já eu vou apresentar o convidado da vez. Mas antes, eu quero te convidar a seguir o nosso canal, se inscrevendo aqui no YouTube ou também no Spotify. E é claro, deixar o seu joinha no nosso vídeo aqui no YouTube. E é claro, também ativar os sininhos para acompanhar as notificações dos próximos conteúdos que a gente vai subir por aqui. Lembrando que tanto no YouTube quanto no Spotify o nosso endereço é de Border para Brother. E além disso, nós estamos também no portal mais querido da cidade, o Canal Içara. Só você acessar www.canalisara.com/, de Border para Brother, e lá estará também todos os nossos episódios. Como eu falei para vocês, estou muito feliz com essa agenda que foi um sucesso, que reuniu pessoas do meu passado para a gente dialogar a respeito daquilo que passou, a respeito daquilo que a gente viveu e podendo ressignificar conversas que passaram, histórias que passaram e a gente construir aí um novo futuro. E para encerrar essa agenda, eu recebo hoje ele, que é o meu grande amigo, né? Mas que a gente já passou por poucas e boas. Seja bem-vindo a esse podcast, Eliabe Martins. Muito obrigado, Renan, pelo convite, primeiramente, por me receber aqui. Com certeza. Vocês têm um carinho muito grande por nós, né? Esse carinho ali é recíproco, né? Não somente a mim, mas a toda a minha família. E eu fico feliz pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar conversando, dialogando a respeito do futuro, mas também do presente, porque a gente continua caminhando juntos. Sim. Então, agradeço de coração e o meu desejo é que esse projeto ele possa expandir e ir muito mais além. Amém. Para você que não conhece o Eliabe, a gente já vai contar um pouquinho dessa história, mas o Eliabe, ele é empreendedor, ele é corretor de imóveis, tem um currículo vasto aí, né, no mundo dos negócios. Além disso, eu acredito que talvez a jornada principal dele é ser esposo da Stephanie e pai do Theo Anderson. Com certeza. Quer mandar um beijo e aproveitar e mandar um Com beijo? certeza, quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa Stephanie, para meu filho Theo Anderson, dizer que eu amo muito vocês, que vocês são fundamentais para mim. É isso aí. E antes de a gente iniciar, de fato, essa conversa, né? Porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar e relembrar. Eu quero te entregar um presente que veio direto da Creative Presentes. Legal. E eu quero que tu abra e mostre pro pessoal. Eu acho que super combina com essa nova fase que eu tenho acompanhado no Instagram, hein? Vamos ver se tu gosta. Posso puxar aqui, será? Pode rasgar. Rasga que vem mais. É? Depois tu mostra aí pro pessoal. Deixa eu guardar aqui. Show. Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, eu acho que tu tá nessa vibe, né? Muito bom, muito bom. Vou utilizar bastante. Sem sombra de dúvidas, café é uma das minhas bebidas preferidas. Vou estar utilizando sim, com certeza. Muito obrigado, tá? Imagina, obrigado a Creativa? Creative. Muito obrigado, tá? É isso aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo. E a Creative é uma excelente opção para você que gostaria de presentear com um jeito criativo. Como vocês viram ali, é uma caneca personalizada. Eu achei super a cara do Eliabe. Os convidados têm recebido presentes bem personalizados aqui. E essa caneca veio direto da Creative, que fica no coração de Sara, lá na rua Coronel Marcos Soares, a rua mais famosa de Sara, no número 697. Se você quer um presente também personalizado, que combine aí com a pessoa que você conhece, ou até mesmo com você, se autopresentear, que acontece muito, a Creative é uma excelente opção. Então vai lá, ou se não, acessa @Creative Presentes ali no Instagram, que você vai conhecer muito dessa loja e das opções que elas têm. E eu não poderia também deixar passar batido sem falar dos nossos apoiadores. Então lá na Gala Câmera você vai saber agora quem são os nossos apoiadores que estiveram com a gente em toda essa jornada, em todo esse processo. Começando pela Garage Motor Brand, que é a GMB, aquela garagem super conhecida que possui veículos de alto padrão. Então você que deseja aí, né, deixar de lado aquela tranqueira, você que não aguenta mais aquele carro que mais para na garagem do que na estrada, chegou a hora de dar esse upgrade na sua vida. Então vai lá, @Garage Motor Brand no Instagram, você vai conhecer todas as opções que eles têm. E olha que interessante, comprando um carro com eles, uma cesta básica é enviada para uma família carente no seu nome. Então você, além de adquirir algo, né, para melhorar aí a sua vida, você melhora também, de certa forma, significativamente, a condição de vida de alguma família carente.
E não adianta a gente comprar um veículo e não protegê-lo. Por isso a Vem Benefícios está com a gente também e ela faz parte dessa jornada, né, através da sua proteção veicular, que é um diferencial na nossa região. A proteção da Vem é além de um fechamento ali de contrato para você se tornar um associado, mas é o suporte à segurança que você precisa no dia a dia. Colidiu, entrou em um caso de sinistro, a Vem está disponível 24 horas no 0800. Quer saber mais? @vem.benefícios no Instagram. E ainda dando continuidade na linha automotiva, o Mestre das Marcas está com a gente também nessa jornada e esteve com a gente toda essa temporada do podcast. O Mestre das Marcas, ele está hoje como um representante comercial de várias linhas de produto, entre elas da Etanice, que possui produtos automotivos que faz toda a diferença na praticidade do nosso dia a dia. Sabe quando você fura um pneu e não tem aquele tempo para poder realmente levar numa borracharia, colocar um pneu novo, ou não tem aquele tempo para colocar o step naquela hora no lugar? Com o Repara Pneus, você consegue em 5 minutinhos resolver esse problema e dar continuidade na viagem. Aí depois você consegue realmente estar arrumando seu pneu, estar realmente colocando um novo ali no lugar. Mas a praticidade que ele tem com o Repara Pneus e diversos outros produtos é significante para o seu momento de viagem. Mas vamos lá, Eliabe, vamos resolver o que tem que resolver. Não, já está tudo resolvido. Vamos começar o nosso papo, então, né, trazendo um pouco daquilo que a gente viveu. E eu acredito assim, ó, encerrar essa agenda contigo é espetacular para mim. Porque todas as pessoas que passaram por aqui, tu vai conhecê-las, né, também ao longo do processo, quando os episódios forem pro ar, essas pessoas, cada ponto que foi levantado aqui, eu encontrei na nossa amizade. Então é como se estivesse vindo hoje um episódio que juntasse tudo que eu já vivi em outros relacionamentos, em outras amizades que estiveram aqui até então. Sempre com foco em alguma coisa maior, mas eu encontrei todos os pontos levantados na nossa amizade, né? Legal. Pontos como orgulho, competitividade, às vezes expectativa em pessoas, impulsividade, foram algumas das coisas que eu conversei aqui nos episódios anteriores. Sim. E para falar um pouco mais, né, dessa história, para falar um pouco mais do Eliabe, eu acredito que seria bem legal a gente contar como a gente se conheceu, que por sinal é uma história bem inusitada. Sim. Tu lembra como foi o primeiro contato? Bom, na verdade a gente se conhecia à distância, né? Nós não tínhamos um relacionamento, uma intimidade de amigos. A gente se via um pouco na escola, né? Umas visitas, às vezes, que você fazia na sala de Scott. Pode falar abertamente. E aí a gente realmente se conhecia por vista, né? Mas nunca por conversar, enfim. Mas, pela graça de Deus, no ano de 2018, acredito eu, a gente começou a ter um envolvimento mais com a igreja, principalmente com os nossos jovens, na congregação do Jaqueline, na cidade de Sara. E ali foi o nosso primeiro envolvimento liderando e também ajudando os nossos líderes a trazer mais jovens para Jesus, enfim. E foi ali que a gente se reencontrou, né? E teve a primeira oportunidade de conversar pessoalmente, conversar melhor. Acredito que o que deu start foi a edição de um vídeo que foi feito, né, num evento em que nós proporcionamos. Nossa, nem lembrava disso, tá? A gente precisava fazer um vídeo. Na época, eu não tinha nem conhecimento de marketing, de edições de vídeos. Hoje eu trabalho com isso. Mas na época eu não tinha muita noção. Sim. Né? E a gente... Nem eu, né? Vamos combinar, né? Não, a criatividade com certeza é um diferencial seu. Né? Sempre foi muito criativo. Sendo que foi um vídeo que impactou muito. Eu lembro que foi um vídeo a respeito do evento que nós estávamos proporcionando. Então, foi a partir daquele momento em que você também foi lá para prestigiar o evento, né? Já viu o vídeo para a gente colocar lá na abertura do evento. E ali foi se desenvolvendo uma amizade, a gente começou a conversar mais e comecei a apresentar o meu ciclo de amizade, a galera, enfim, um grupo de jovens. E a gente foi ali caminhando junto a partir daquele momento, acredito eu, né? Foi isso mesmo. Só que o Eliabe, ele é contido, né? Ele não quis falar o que me motivava a ir lá na escola onde ele estava estudando. Pra quem não sabe, né, porque muitas pessoas vão assistir e conhecem, né, essa história, mas pra quem não sabe, o Eliabe estudava com uma ex-namorada minha. E vocês têm contato hoje? Não. A gente, no caso, se conheceu através do relacionamento que eu tinha com ela, e ela estudava com ele, ela apresentou ali no círculo de amizade dela, apresentou ele era um dos amigos que ela tinha. Só que posteriormente, né, esse relacionamento chegou ao fim, né, hoje eu sou casado com a Ana, que também é amiga do Eliabe, mas na época eu tinha um outro relacionamento. E esse relacionamento que eu tinha chegou ao fim, mas o nosso contato não, né? No caso, eu encerrei ali o relacionamento, mas eu e tu continuamos mantendo contato, tipo, de se seguir no Instagram, seguir em redes sociais. E aí surgiu esse convite, né? Esse convite do vídeo,
Eu não lembro a ordem cronológica, mas o convite para fazer o vídeo ali, eu não sei se veio antes ou depois de um convite para uma vigília. Que foi essa vigília que se chamava MPEC. Mais perto eu quero estar, é isso? Isso, mais perto eu quero estar. O que te motivou a fazer esse convite? Vamos focando primeiro na vigília, né? Sim. O que te motivou a fazer esse convite para a vigília? Porque tu sabia, por exemplo, que eu era de um outro ministério, né? Certo. Talvez tu pudesse sentir que eu estava um pouco afastado, mas naquele momento que tu me mandou aquela mensagem, tu lembra, Sim. eu acredito, e é Claro. válido falar para as pessoas que eu estava em uma depressão, né, muito grande, pós uma tentativa de suicídio, então foi um momento bem, sabe, tipo assim, chave na minha história que eu recebi aquele convite ali. E a Assembleia de Deus, que era o ministério a qual tu faz parte, né, Sim. e fazia na época, não era um ministério que eu visava estar um dia, né? Então, quando eu recebi aquele convite, meio que eu não sei se eu te falei na época, mas eu vou resistir, não vou, mas eu não combino muito com esse estilo. Até que decidi ir. Sim. Mas o que te motivou aí? Porque eu vou falar o que me motivou aí, né? E aí, o que te motivou a fazer aquele convite? Fazer o convite. Então, na verdade, eu estava numa nova fase da minha vida, que é desenvolver meu ministério na igreja, desde criança, né? Para quem não sabe, eu sou filho de pastor, então eu cresci no ambiente evangélico, mas eu entendi que Deus ele não tem neto, ele tem filho. Sim. Então, aos 11 anos de idade, eu confessei com a minha boca que eu queria Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, e aí eu passei a caminhar, fazer o meu próprio a cumprir, né, o meu próprio ministério, o que Deus tinha colocado na minha vida. Sim. E fui desenvolvendo. Obviamente, a gente tem uma fase da adolescência que a gente dá uma esfriada. Eu acho que, pra mim, assim, é uma das fases muito difíceis de lidar. Meu filho hoje, ele tem 1 ano e 7 meses, 8 meses, e o que já me preocupa, se até lá Jesus não voltar, é essa fase da adolescência. É uma fase que a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento para lidar. Mas graças ao bom Deus, né, eu nunca me desviei, nunca bebi, nunca fumei, nunca, enfim, participei de um mundo promíscuo. Eu simplesmente não me encontrava, não me encaixava ao propósito de Deus, mas um momento eu me encontrei. E aí eu via uma necessidade muito grande de servir a igreja, de apresentar mais almas a Jesus. E por mais que você estava na igreja, a intenção não é correr atrás só de quem já é da igreja ou pessoas que não são, mas todas as pessoas que precisam, que querem ser ajudadas, né? A gente vê no ministério de Jesus na Bíblia que foram pessoas de todos os tipos. Haviam pessoas que eram os fariseus, que eram pessoas eticamente, moralmente certinhas, tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Mas os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos também tiveram a oportunidade. Então eu entendi esse propósito, eu disse, cara, quem eu tiver a oportunidade para fazer o convite, para trazer para a igreja, para envolver no reino de Deus, eu vou fazer. E quando eu estava orando e mandando alguns convites, eu lembrei de ti, eu fiz esse convite, eu lembro que eu fiz. E eu acredito, assim, que foi um momento muito, muito glorioso, porque nós vivemos uma fase, eu acredito, que única, naquele momento, para aquele grupo. Sabe? Hoje já são novos jovens, novas lideranças, um novo tempo, é outra... E como é diferente, né? Eu não Sim. sei se hoje tu... Porque o estilo de onde tu está hoje é muito parecido com o estilo que a gente era naquela época. Sim. Mas hoje eu vejo uma identidade totalmente diferente. Sim. Nos jovens que nasceram depois. Sim. Eu lembro que, tipo assim, ó, a gente começou a receber muita gente no mesmo tempo que você chegou também. Sim. Né? E aí eu sempre passei essa visão aos rapazes, principalmente aos rapazes, porque na época eu já tava namorico, mas ainda não tinha assumido, né, o namoro. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, assim, eu lembro que eu sempre tentei passar a visão aos rapazes para que nós envolvêssemos todos, não deixássemos ninguém de fora, ninguém atrás. Então, chegava um rapaz novo, chegava alguém ali para visitar, nós não dividíamos o grupo, a gente unia e abraçava e dizia que era bem-vindo para a pessoa se sentir bem. Eu acredito que, depois você pode falar se eu estiver enganado, mas essa foi uma das motivações de você ter ficado conosco, de se sentir acolhido, de se sentir abraçado, de ter amigos, até porque amigos é um presente de Deus, né? A Bíblia mesmo nos fala que é muito importante ter alguém do nosso lado, e não somente no âmbito conjugal, mas é muito bom ter um amigo, né? Alguém que possa nos ajudar. E foi um momento, cara, maravilhoso. Maravilhoso por vários fatores. Por tudo que eu aprendi e que me deixou de legado, de aprendizado até hoje.
Mas também porque foi bem numa fase que eu comecei a namorar. Sim. E eu não sei se tu lembra, mas além deste convite do PMPEC, você participou, começou o envolvimento. Sim. Nós fizemos um teatro também, Sim. The Life House, no teatro acho que do shopping. Criciúma Shopping, onde eu Criciúma trabalhava, Shopping, é isso. verdade. E aí tu falou com a gente, olha, Sim. tô precisando da gente levar esse teatro que vocês fizeram no Livres, que você foi, né? Sim. Pra gente poder fazer no teatro. E aí, esse teatro, o papel que eu fazia do teatro era o sedutor, né? Era o diabo. E ele seduzia quem? Será que ele se escolheu à toa pra ser personagem? E aí a minha hoje esposa, né? Na época era só uma amiga, mas já estávamos conversando pra tentar um namoro. Era a menina, a moça em que eu seduzia. Sim. E ali eu aproveitava, abraçava um pouquinho mais, dava um cheiro no cangote. Era a oportunidade que tinha. Então, assim, cara, foi muito marcante, sabe? As viagens que nós tivemos indo pro Rincão, pro Madrugada com Deus. Sim. Enfim, congressos, retiros, enfim, foi um bom, tempo né? muito, bom. muito, muito bom. Hoje, olhando pra trás, a gente valoriza muito mais, né? Sim, com certeza. Porque na época, vivendo, a gente acabava não dando tanto valor que a gente deveria dar, né, pra aquela fase. Exato. Mas, né, falando um pouco do Renan, né, o que motivou o Renan a estar lá? Com certeza, essa tua fala é uma fala, ela é muito pontual. Porque, claro que eu buscava muito uma resposta de Deus. Eu queria que Deus falasse claramente. Porque por receptividade, por acolhimento, eu ficaria desde o primeiro dia, né? Eu lembro que vocês falavam muito assim, ó. Tu já é nosso. Tu já é nosso. Não, tu vai ficar aqui. Porque eu tava naquele impasse de pedir pra Deus uma direção de onde eu deveria ficar. Porque no término do relacionamento eu não consegui ficar no ministério onde a gente fazia parte. Sim. E aí eu comecei a conhecer outros ministérios, ir em outras igrejas. E aí surgiu essa oportunidade, né, pra estar indo ali na vigília de vocês. Deus falou muito comigo lá. Muito mesmo. Foi muito top, foi muito legal. Só que eu não queria estar lá por pessoas, né? Sim. E aí eu recebi uma palavra em uma outra igreja, de um pastor que não sabia nem um pouco do contexto do que estava vivendo, do que eu estava vivendo. Que era pra eu aproveitar o caminho. Não me preocupar com o destino, né? Aproveitar o caminho. E eu sabia que o caminho fazia parte de estar ali, sabe? Eu sabia lá no fundo, no meu coração, eu pensava, talvez eu não fique a vida inteira ali. Porque alguns pensamentos, né, eram diferentes, enfim. E eu sabia que talvez isso poderia acontecer. Mas eu sabia que fazia parte, que ali eu teria o meu caráter muito forjado, né? Sim. E fez parte desse processo. A decisão de ter aceitado e de ter permanecido foi muito disso. Entender que Deus queria que fizesse parte do meu caminho, da minha trajetória estar ali, sabe? Sim. Mas uma das coisas que eu posso pontuar, e eu levo sempre como um exemplo, é que pelo menos naquele ambiente ali, naquela congregação, com aquelas pessoas, eu talvez nunca fui acolhido e recebido de uma forma tão massa quanto fui naquela época, sabe? Que bom. Aquela assembleia, né, pelo menos aquela congregação, me recebeu muito bem. Que bom. Recebeu e agregou, né, como família, assim. Porém, em contrapartida, o tanto que a gente se aproximou, o tanto que eu fui aproximado, né, na época, começou a ter uma atitude reversa, de afastamento, né? E hoje, eu acho que seria muito interessante a gente trazer à luz o que realmente foi a motivação. Porque a gente já conversou tanto, a gente já teve os nossos momentos de redenção, de perdão, mas o que realmente te motivou na época a dar aquela afastada? Porque depois que eu decidi, optei por continuar ali, a gente já começou alguns conflitos, né? Logo cedo, tipo, a gente já começou a entrar em algumas divergências de opiniões, divergências de pensamentos, e aí eu senti que a mesma pessoa que aproximou, aí deu aquela afastada, assim. O que tu acha que motivou? Qual foi o maior ponto que tu identificou ali e tu resolveu, não, vamos dar uma afastada aqui? Porque o que começava a acontecer muito, né? Às vezes eu não estava sendo mais incluído em tantas programações, às vezes eu lembro que, tipo assim, eu desconfiava, sempre muito paranoico, assim, muito psicopata. Eu acho que estão fazendo as coisas sem mim. Aí eu ia a fundo e via, e aí estavam tudo em algum lugar e não tinham me convidado. Eu comecei a ver, né, esse afastamento assim, acontecendo. A gente teve alguns conflitos, algumas discussões por conta disso. O que na época acontecia? Que, tipo assim, a mesma intensidade na aproximação foi também a intensidade no afastamento. Sim. É porque, na verdade, a gente conhece uma pessoa a partir do momento que você tem uma intimidade. Né? Uma convivência. A gente eu não te conhecia quando só te conhecia por vista. Né? Eu não passei a te conhecer na primeira semana. A gente foi criando um relacionamento ali entre nós, um ciclo de amizade, e aí as pessoas, elas se revelam, né? As suas atitudes, os seus gestos. E a gente, na nossa nocividade, na nossa juventude, na nossa personalidade forte,
que eu me considero, ou me considerava, acredito hoje ser totalmente regenerado, mas... Nossa, de novo. De novo. de novo. E então as primeiras ações nossas sempre são aquelas que nos favorecem, sabe? Para evitar os conflitos, para evitar as divergências, a gente, sabe, é um problema do ser humano. A gente tem dificuldade de aceitar opiniões divergentes. A gente tem dificuldade de aceitar atitudes, gestos que para nós são considerados corretos ou errados e que são divergentes das nossas. Então a gente acha que isso é inaceitável e a primeira reação nossa é justamente essa, é o afastamento, é a distância, porque a gente quer alguém que tenha, se não a mesma igualdade de propósito, mas a semelhança, sabe? Que a gente possa se sentir de maneira, assim, agradável. E quando eu digo isso, não estou falando que tua presença não era agradável, mas em relações a a natureza humana, da gente querer pessoas que nos fazem bem nas questões de opiniões, de gestos, de fala. Só para eu entender, no caso, tu optava mais por andar com pessoas que concordavam mais com os teus posicionamentos ou não? Porque, tipo, eu lembro que de cara, assim, que eu sempre tive muita personalidade forte ainda também. E eu chegava já também colocando meu ponto de vista. O que eu sentia que na época tu aproximou com a característica que talvez que eu seria como talvez os outros amigos que a gente tinha. Assim, que de certa forma concordavam mais, que de certa forma eram amém pra tudo. Mas eu tinha os meus contrapontos. Às vezes eu não concordava porque, de certa forma, o que aconteceu muito, né? Eu entrei pra dentro de um ministério com as suas... como é que eu posso chamar? Suas doutrinas, costumes. E quis nadar contra a correnteza. Claro. Então isso eu sei que foi um dos pontos que até foi gerou... uma das conversas que a gente teve, claro. Até gerou um dos afastamentos. Então, tipo assim, o que eu precisava entender, tipo, hoje, que eu acho que seria interessante de falar, se esse ponto que te levou a afastar, né, foi justamente isso, tu ter entendido que, tipo, eu não iria concordar com 100% das tuas opiniões. Sim, na verdade, a gente teve alguns conflitos em relação a costumes. Sim. Eu sempre entendi que existem na igreja a doutrina, que é a questão da palavra, do ensinamento, mas as questões do uso e costume. E a gente entende que a pessoa que está apta a entrar em um ambiente, ela está apta a surfar na onda, como vamos assim dizer, né? A estar realmente consciente das renúncias ou daquilo que precisa ser feito para abrir mão, né? Então, eu lembro que a gente conversou porque você tinha já o costume de usar uma correntinha, uma pulseirinha e tal. E, obviamente, de maneira alguma, isso não se torna um pecado. Isso aqui não é pecado, né? A gente sabe que isso não é errado. Só que, pelo costume da igreja, principalmente nós, assembleanos, temos o hábito de o mais básico, mais simples possível, sabe? Então, acho que as iniciais, as nossas primeiras divergências foram essas. Sim. E foram uma das que eu vi que realmente o negócio não estava, sabe? Pô, a gente entende... Rebelde! Não, de maneira alguma. Só que a gente entendia, pelo menos por experiências que nós já tivemos com outras pessoas, que isso faz parte de um poder regenerativo das pessoas. Sim. É um processo também. Exatamente. A pessoa que ela nasce de novo, ela está disposta a deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, várias pessoas que já entraram na igreja, eu desde de criança, vendo pessoas entrando, sendo transformadas. E aí essa questão, até mesmo que são secundárias, mas que fazem parte na Assembleia, que são questões de costume, de roupa, da decência, da ordem, dos acessórios, fazem parte também. Sim. Então, assim... eu via que naquele momento, naquela ocasião, não se via na necessidade de mudar isso, entendeu? Sim. Então, sim, foi realmente essas divergências. Esse foi o start, assim, isso, acho, até porque na época, como eu falei, quando você chegou mais pessoas também. E essas pessoas, não só porque aceitavam a opinião do Liab, a questão não era somente porque não era o pastor, mas a gente estava ali para ajudar, desculpa. Mas entendendo de que o ambiente que está, sabe? O cenário em que está. E abraçaram essa ideia, né? E aí, querendo ou não, você vai entrar num ambiente onde as pessoas têm um hábito, têm um costume de uma forma totalmente diferente. Cara, a primeira impressão... Essa é a questão humana. Isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser no restaurante, pode ser numa pizzaria, pode ser... Enfim. Gera uma estranheza. Gera uma estranheza nas pessoas. Sim. É o correto? Não, de maneira alguma.
Entendeu? Qual que seria a reação de Jesus, assim, ver uma galera assembleiana entrando e ver um rapaz diferente ali, quem sabe com um boneco, uma tatuagem? De maneira alguma, nós não devemos julgar. Só que essas são coisas que a gente vai alimentando, achando que eu quero pessoas que andem comigo que sejam mais semelhantes a mim. Sim. Entendeu? Porque Paulo vai dizer assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Então Paulo queria perto dele pessoas que eram mais semelhantes a Cristo. Sabe? E a minha visão de Cristo, naquele momento, naquela época, eram pessoas que renunciavam mão de suas coisas, assim como Cristo fez de abrir mão do céu para estar na terra e servir a humanidade. Então eu entendia isso. Então, de certa forma, pelas divergências de opiniões e também questões de costumes e tal, a gente teve... Hoje tu maturou um pouco, então, essa visão. Sim, com certeza. Na verdade, na época, eu já tinha esse entendimento. Hoje, graças a Deus, a nossa instituição é uma bênção. Sou grato a ela, não me vejo fora. Mas ela já está um pouco mais tranquila em relação a isso. Cara, a gente perdeu tanta gente já. A nossa instituição já perdeu tantas pessoas pro mundo porque um fez uma tatuagem e foi disciplinado, porque fez uma pulseira foi disciplinado, porque, enfim, tava usando bermuda, ou porque tava usando uma calça, a mulher estava usando uma calça, sabe? Cortou o cabelo. Assim, coisas absurdas. Sabe? É muito mais difícil você ganhar gente para Jesus do que você perder pessoas pro inferno. Tá muito mais fácil de você perder uma palavra que você fala, um gesto que você fala, dependendo de uma forma como eu falasse contigo, uma forma como eu conversasse contigo, talvez uma forma, talvez um pouco mais ríspida, um pouco mais ignorante, talvez não seria uma motivação para tu falar, não, peraí, então não é esse o Jesus que eu quero para mim, sabe? Não é esse o Jesus que eu quero servir. Sim. Então, assim, a gente, graças a Deus, hoje, a nossa instituição entende que isso não é uma questão doutrinária, é um costume. É um costume, nós temos esse costume. Daqui 10 anos, 20 anos, quem sabe as coisas vão estar ainda melhores. A gente vai ganhar muito mais gente para Jesus, que é o nosso propósito, sabe? Então, porque realmente na época já se passaram quase 10 anos. Foi 2018, 7. 7 anos. Então, assim, de lá pra cá muitas coisas mudaram, entendeu? Muitas coisas mesmo, essas questões de costume, né? Então, realmente, um amadurecimento... Claro, eu amadureci um pouco mais nessa questão, mas eu já tinha um pré-conhecimento, mas também a própria instituição, entendeu? Sabe, eu acho que se hoje nós vivêssemos tudo que vivemos naquela época, tô chegando hoje, no momento que nós estamos... Seria bem diferente. Seria diferente. Na verdade, eu até via... No começo eu entendia como um cuidado, porque tu nunca chegava pra mim falando da tua opinião. Tu não chegava falando, tipo assim, ó, eu não gosto de corrente, eu não gosto... Não, tu chegava falando, a galera da igreja mais velha, ela fica meio assim, porque, né, tu tá usando... Então, tipo assim, eu poderia ter entendido também, Bem mas pontuado. a minha personalidade forte queria embate, entendeu? Queria, tipo assim, como assim? Se me querem aqui, vão ter que me aceitar desse jeito, sabe? Eu gosto de ser assim, eu gosto de usar isso, eu gosto de usar aquilo. Então, assim, hoje... Eu entendo que a gente começou os nossos primeiros embates com esse tipo de temática, digamos assim, né? Que foi ali a questão das doutrinas ali, dos costumes. Mas eu preciso te perguntar, se a consideração inicial que tu tinha quando tu trouxe, quando tu chamou, quando tu convidou, ela foi trocada nesse momento por algum tipo de sentimento? Se sim, qual? Tipo assim... Trouxe, eu gostava muito, eu considerava, só que assim, ó, depois que ele começou a fazer esse tipo de coisa, depois que ele começou a rebater, troquei por um ranço, que daí começou a ser dessa forma. Chegou a mudar o sentimento que tu tinha sobre a amizade ou não? Porque assim, da minha parte, tipo assim, é aquela montanha russa, né? Até muito pelo diagnóstico, né? Que eu fui ter 2 anos depois, né? Eu te conheci em 2018, em 2020 eu tive o diagnóstico. Certo. Eu entendi muito o porquê que às vezes, né, eu oscilava tanto. Uma hora a pessoa era tão importante, outra hora ela às vezes acabava perdendo aquele valor pra mim. Pra ti, tipo, como que foi essa questão? A consideração inicial, né? O apreço por ter a companhia do Renan lá no ministério, tipo... Perdeu-se assim no meio do caminho ou não? Não, de maneira alguma. Obviamente que a gente se frustra com situações. Com situações, acredito que várias vezes eu decepcionei como humano, humanamente falando. Mas com a pessoa, de maneira alguma. Eu sempre vi um diferencial em ti, que mesmo com hoje, né, teu diagnóstico, mas acredito que a Ana tá aí para falar sendo tua esposa, mas a gente sempre viu essa sua amabilidade em se importar com as pessoas, em querer sempre estar junto com as pessoas, e isso sempre foi um ponto considerável. Eu lembro que no primeiro Natal em que nós estávamos, né, ali
congregando juntos. Você foi lá na farmácia onde eu trabalhava, levou pra mim uma sacolinha que nem essa, da Cacau Show, me deu um presente de Natal. Disso, cara. Então, assim, isso pra mim foi uma questão muito importante. E nós já tínhamos tido divergência, mas isso me chama muita atenção. Sim. Porque situações, elas não definem quem a pessoa é. Sim. Sabe? Conflitos, atritos, elas não podem definir quem a pessoa é. Acontece, é do calor. Se a gente puder evitar, amém. Mas se acontecer, enfim, aconteceu... Famílias possuem conflitos, né? Obviamente, é isso que eu ia chegar. A gente não vê confusão, ou briga, ou conflitos, ou atritos com pessoas que não se conhecem. É com gente que se conhece, é com gente que tem relacionamento, que tem a abertura para estar conversando, para estar dialogando. Exatamente. Sim. Obviamente, o maior exemplo é a família, né? A família está sempre um pegando no pé do outro, brigando, discutindo. Por quê? Porque tem liberdade. Da mesma forma, nós tínhamos, né? Temos ainda. Então, assim, obviamente, não mudou de maneira alguma em relação à pessoa. Mas algumas situações nos entristeceram, nos deixaram um pouco chateados, sabe? Mas, de maneira alguma, em nenhum momento... Cara, eu tenho uma facilidade muito grande, apesar de todos os meus defeitos, que são muitos, mas eu tenho uma facilidade muito de ver coisas boas nas pessoas, entendeu? Mesmo eu sendo todo imperfeito, eu considero isso uma qualidade. Minha própria esposa tá ali com prova pra dizer, né? Dá uma cena aí pra dizer que tá comenta aí, vai. Comenta aí, vai. Mas, assim, eu sempre tento ver o lado bom das pessoas, sabe? Sim. Ah, porque ele é isso, porque ela é isso. Não, mas espera aí, tem isso também, tem essa situação. Mas agora eu preciso ser polêmico. Tu fazia isso... vamos lá, é a tua característica mesmo. Tu fazia isso na época? Tipo, quando... Porque uma das perguntas que eu preparei aqui é o seguinte, que eu já vou aproveitar esse gancho. Tu acha que era um conflito mais meu e teu, ou as pessoas também fomentavam isso? As pessoas também polarizavam essa divisão? Ou eu sou... Team Eliabe ou eu sou Team Renan, porque eu meio que comecei a criar ali uma revolução. Eu quis começar a atrair alguns discípulos meus também, sabe? Que também, olha só, ele pensa dessa forma, mas tá errado, porque segundo a Bíblia, entende? Eu comecei a criar um movimento dentro de um movimento já, sabe? Sim. E de certa forma, eu preciso te perguntar se tu acha que, né, existia essa polarização das pessoas também, ou era algo meu e teu mesmo, sabe? Que... Eu acredito que, na verdade, tu me conhece, sabe que eu sempre tive um espírito de liderança, de estar à frente de um trabalho, na frente de uma equipe, na frente, enfim, de pessoas. Então, até o momento dos nossos primeiros conflitos, eu me via como um líder, né, de vocês, mas não um líder revolucionário, mas apenas alguém que estivesse ajudando a caminhar num caminho com Cristo, entendeu? Então, quando a gente teve os primeiros conflitos, houve sim essa polarização. Acredito que pelos dois canais, não só das pessoas em si, mas da gente também. Por mim, eu me considero, sim, talvez um pouco de falta de sabedoria em algumas situações, e a gente ia acabar se dispersando. Obviamente que em algum momento daquele, se Jesus viesse, meu amigo, a gente ia ficar. Mas, assim, eu acredito que são por esses dois canais. Pelas pessoas, pela falta também de sabedoria das pessoas, de discernimento, pessoal, vamos resolver isso aí, a gente não pode andar desunido, a gente não pode ir num x-salada aqui, o outro na pizzaria aqui, entendeu? Acontecia, né? Acontecia. Mas assim, então, o que eu estava me referindo, faltou um pouco de discernimento das pessoas, obviamente pessoas, eram tudo molecada nova, sabe? 17, acho que você era o mais velho. Precisava falar isso? Era o mais velho, tá? Mas Sim, a gente era tudo novo, né? Tudo moleque, né? Então, assim, faltava realmente muita sabedoria, muito discernimento, sabe? Para algumas situações. Só que também eu era o mais velho, mas vamos considerar que era 7 anos atrás e tinha 21, 22 ali. Vamos passar um paninho? Sim, claro. E tinha recém-chegado ali na vida adulta. Mas, assim, eu acredito que havia essa polarização das pessoas, né, que poderiam ser revertidos, né, fatos e acontecimentos nesse sentido que tu falou. Não vamos ficar assim, vamos, né, se unir. Exato. Então começou a se criar dois movimentos diferentes ali, né, um movimento que o Eliabe tinha os pensamentos dele e o Renan queria implementar os deles lá também. Bem rebeldezinho mesmo. Mas hoje, olhando para trás, preciso te perguntar, diante de tudo que tu viu, né, tu precisa definir. Até porque hoje essa conversa é pra isso, é pra gente realmente se despedir de qualquer coisa e falar a verdade. Tu acha que o Renan era um mocinho diante das situações todas que aconteceu, dos fatos, de tudo que a gente viveu ali no Jaqueline, ou o grande vilão do enredo todo? Cara, na verdade, o Renan tentava ser um mocinho e acabava sendo vilão. Ótimo. Mas o Eliabe também tentava... Mas deixa eu falar uma coisa. O Eliabe também
tentava ser o mocinho e acabava sendo vilão. Tu acha que os dois puxavam pra lados diferentes e terminavam no mesmo lugar? Meu amigo, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não se dividem. Verdade. Se em algum momento tu cedesse, cara, não ia ter conflito. Se em algum momento eu cedesse, ou qualquer um que tu teve conflito, ou teve atrito, até uns desses participantes que tiveram aqui contigo, tiveram atrito ou conflito contigo, Sim. se qualquer um deles cedesse em qualquer oportunidade, a gente evitaria muita coisa. Sim. Tem uma música muito, muito boa do Thales Roberto que eu considero muito, que ele diz... Cante. É fácil demais. Não, faz muito tempo que eu não canto. É fácil demais viver em paz. É a gente que complica tudo. É tão fácil, sabe? Provavelmente tu já parou pra pensar nisso. Quantas situações a gente já poderia ter evitado Sim. se a gente usasse de sabedoria, de discernimento, entendimento pra evitar? Uhum. Mas não, a gente prefere ser dominado pelo orgulho, Uhum. pelo velho homem, e acaba agindo na impulsividade, na personalidade forte, e acaba fazendo coisas, confusões, brigas, conflitos, atritos, mas que no final delas tem um aprendizado, um legado. Uma lição. Até né? porque, como eu vou aprender lidar com algumas situações com sabedoria e discernimento, se uma vez eu não tive essa oportunidade, se uma vez eu não tive a oportunidade de ter uma experiência ruim, e entender de que, não, em uma situação semelhante a essa, eu preciso agir com sabedoria. Sim. Em uma situação semelhante a essa, eu preciso orar a Deus para que Deus me dê um discernimento, um entendimento para resolver o quanto antes Sim. isso, entendeu? Então... eu não considero somente da tua parte. Uhum. Eu sei que o seriado aqui, os episódios são sobre você, mas eu vejo também. Sim. O ser humano em si, depois do pecado no Jardim do Éden, ele é depravado. Há uma corrupção, há um pecado dentro da gente. Sim. Há um velho homem todo dia querendo, que foi afogado nas águas das águas do batismo, mas que todo dia está querendo ressurgir, porque o danado sabe nadar. Então, assim, tá querendo Boa. sempre aparecer. Sim. Então a gente está sempre em constante luta, em constante conflito com nós mesmos, porque de vez em quando o nosso pecado, ele quer aparecer, ele quer ressurgir, é Sim. o orgulho, é a ganância, é nós, é a gente, eu quero, é Sim. eu, e a gente acaba se esquecendo do mais importante Mas que as uma pessoas. coisa que a gente não pode negar é que a gente trazer o protagonismo pra si, com certeza, né? com certeza. O enredo era sempre sobre alguma divergência nossa. Eu acho que é porque nós tínhamos algumas personalidades semelhantes. Sim. As questões, eu acredito personalidades fortes, beleza, que pode ser considerado tanto como um lado bom, mas como um lado negativo também, mas as questões de liderança também. Sim. A gente eram pessoas que eram bem posicionadas, Sim. sabe? Pessoas que não eram pessoas que iam surfar na Sim. onda dos outros, né? Que, porque a galera topou, eu vou também, eu vou de atrás, eu vou junto. Não, a gente realmente... Sim. tomava conhecimento das coisas e se posicionava Sim. mediante a qualquer situação. Sim. Então eu via gente muito semelhante a isso. E aí, obviamente, se um Eliabe já é ruim, imagina dois. Mas se um Renan já é ruim, imagina dois. É verdade. Entendeu? Então a gente realmente teve esse conflito. Eu acredito também que um dos pontos é a questão do talento. Porque a gente, por exemplo, hoje os dois são donos de agência de publicidade, os dois trabalham com criatividade. Então, de certa forma, a gente precisa levantar esse ponto também. Os dois sempre quiseram trabalhar na obra, os dois sempre quiseram fazer, sempre quiseram se movimentar, sempre quiseram estar à frente. Esse senso, né, da questão que tu tens, né, que tu entende que tu sempre foi chamado para posição de liderança, eu também tinha. Só que eu acredito que tu até mesmo, não sei, posso estar enganado, mas por tu ser um filho de pastor, tu aprendeu muito a questão de como ser um liderado primeiro, para depois estar numa posição de liderança. Exato. E eu sempre fui conhecido por não respeitar as lideranças, as palavras que as pessoas diziam, por ser insubmisso. E eu fui insubmisso lá, sabe? E hoje, olhando para trás, né, eu vejo, nossa, o quanto era simples. Se eu queria estar no local, eu deveria realmente entender os posicionamentos, respeitar, mesmo não concordando, respeitar. Sim. Porém, eu não concordava e não respeitava, né? Eu era bem... eu desafiava, né? Tipo assim, eu era bem desafiador. Mas aproveitando deste momento, trazendo um pouquinho mais de descontração para esse episódio, a gente vai para o primeiro quadro que se chama Jogo da Discord. O jogo da discórdia se chama vilão ou protagonista. E a gente vai descobrir hoje, diante de algumas situações que a gente já viveu, se o Eliabe considera que ele foi vilão nessa situação ou protagonista. E a primeira situação é... Eu não poderia deixar essa passar. Correntinha de prata. Deixa eu ser polêmico aqui. Não, deixa eu ser polêmico. Ó, tô aqui com essa correntinha. Essa correntinha foi o nosso primeiro enredo. Por quê? Cheguei na igreja que não tinha esse costume, e quis ir para a igreja com a correntinha. Onde, num ambiente que não se usava nem fora da igreja.
né? Era aconselhado, pelo menos, né? A não se usar nem fora da igreja. Sim. Além de o querido chegar com uma correntinha como essa, o querido presenteou alguns amigos nossos, inclusive o irmão dele. Foi. E aí, naquela época, o Eliabe, que é onde eu considero que talvez um dos nossos maiores problemas era que... Não posso considerar esse o maior problema, porque tu falou comigo. Tu falou sobre essa correntinha, porque eu ia dizer a falta de comunicação. Sim. Porque antes de falar com eles, tu falou comigo. Sim, o problema é que falar comigo não adiantava muito na época, né? Sim. Então tu foi até essas pessoas e mandou elas devolverem. As pessoas devolveram a correntinha de presente pra mim, porque tu considerou que, não combina, essas pessoas te ouviam na época. Diante dessa situação, tu se considerava vilão ou protagonista? Então a questão do uso, do costume, eu vejo que já pela questão que nós já tínhamos conversado e até mesmo por alguns jovens que receberam que já estavam há mais tempo na igreja, não entendiam a minha preocupação. Como você mesmo falou, quando eu conversei contigo, não foi para pegar no teu pé, porque eu sou chato, porque eu tô te perseguindo. Foi assim, meu amigo, cara, porque os irmãos mais velhinhos, de mais idade, eles têm o hábito de não usar e eles acabam julgando quem usa. Era uma preocupação minha. Obviamente que o fato de entregar não via como uma necessidade. Eu acho que talvez da minha parte faltou uma questão de sabedoria de dizer, não precisa devolver. Machucar ele, porque digamos, nessa a questão não é o presente, mas sim o gesto. Sim. Como eu falei, uma coisa que me marcou muito foi a questão do Cacau Show, entendeu? Então, a questão do devolver. Mas acho que até da parte deles faltou um pouco de sabedoria de dizer assim, eu não posso usar, mas eu vou guardar o presente, entendeu? Então, só por esta questão. Sim. Mas eu considero aqui é o quê? Protagonista. O protagonista, porque eu tentei resolver, mas eu considero mais o vilão pela questão de tentar devolver o presente. Eu acho que não via necessidade. Eu me coloco como vilão também pelo fato de que no toque que tu me deu... na verdade, assim, quando tu veio dar esse toque sobre a correntinha, já era passível de eu nem querer presentear mais ninguém. Porque se tu me deu um toque pra mim, obviamente as pessoas que já caminhavam contigo... Era o mesmo enredo, era a mesma história, sabe? É o mesmo conselho. Aí eu passei por cima disso tudo, porque eu validei mais forte a opinião das pessoas do gosto delas. Sim. Elas viram em mim, tipo assim, como era algo diferente, novo, para as pessoas, tipo, alguém usando corrente, daí de certo olharam, que legal, eu vou dar uma também, né? Dei 2 correntes, tipo, para 2 amigos nossos. E aí, de certa forma, eu me considero vilão porque tu já tinha me dado um toque sobre a corrente pra mim. Então, o que me motivou a querer entregar também, né, de presente para outras pessoas? Eu poderia ter dado um Cacau Show. Seria tudo mais fácil. Nada mal. E é bom, não engorda. Vamos lá, próximo. Não engorda daí. Engorda quem come, né? É verdade. Fofoca da virada. Tu lembra dessa ou não? Fofoca da virada, não lembro. Fofoca da virada foi o seguinte. Eu te dei esse presente da Cacau Show. Eu tava de boa contigo, independente da história da correntinha, porém... Vamos lá, levantando aqui, a gente tinha alguns outros amigos, né? A gente tinha ali eu, tu, Vilmar, João, Vinícius. Éramos em 5. E aí a gente sempre tava junto ali e tudo mais. E foi onde eu senti que havia, talvez, além desses 5, haviam 2 grupos. Que foi onde, na virada de ano ali, eu sentei do lado do João, que era nosso amigo. Sim. E aí, sem querer, ele acabou mostrando vários prints de conversas minhas com ele na galeria do celular. Ele foi mostrar ali o celular para uma colega nossa, uma amiga nossa na igreja. E aí eu vi aqueles prints. Daí eu perguntei, tipo, tu mandou esses prints para quem? Aí ele mandou, eu mandei pro Eliabe. Né? Na época ele tinha falado, eu mandei pro Eliabe. Tu lembra dessa história? Cara, vou te ser bem sincero, eu não lembro. Naquele dia, naquela virada, eu fiz todo um enredo, todo um drama. Aí eu me isolei, daí a gente foi tudo lá pra praia, depois na tua casa. Daí vocês foram lá jogar vôlei e eu fiquei lá, retirado na outra casa, não quis participar. Tava super decepcionado. Foi de 18 pra 19? Foi de 18 pra 19. Foi bem naquele ano ali que eu entrei. E aí eu fiquei, tipo assim, super chateado porque, de certa forma, eu tinha, né... confiado que tava tudo bem, que aquele era o lugar. Deus já tinha falado comigo pra permanecer ali. Então eu decidi ficar. E aí foi um dia depois ainda que eu recebi aquela palavra sobre ficar no ministério. E aí, tipo, eu recebi aquela decepção ali. Tipo, estavam falando basicamente de mim, sabe? Ele mandou pra ti e tal. Beijo, João. Não é um esposo demais. Na época aconteceu isso, né? De certa forma, ele se referia muito a ti, né? Ele contava muito contigo pra direcionar ele nas coisas. E aí ele mandou... Então eu tive uma decepção dupla ali, tipo, contigo e com ele também, que eu tava criando uma amizade. Então nessa situação, tu se considera, tipo,
vilão, por fomentar, de certa forma, o assunto, ou protagonista porque tu estavas basicamente querendo ensinar ele alguma coisa ali naquela... Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não lembro dessa situação, mas de certa forma um vilão, com certeza. Pela questão de acredito que foi o João quem mandou, né? Uhum. Então, assim, de evitar esse conflito, de usar com sabedoria e dizer, não, Sim. João, vamos, enfim, resolver isso, vamos falar pessoalmente, porque acho que é uma questão até mesmo de hombridade, isso é uma questão até mesmo de caráter, e não ficar aí, enfim, com prints e coisinhas, são coisas imaturas pra vocês verem, a gente era apenas moleques, né? Então, assim, hoje eu já vejo isso como uma falta de caráter da pessoa. Hoje tu faria totalmente diferente. Com certeza. Aconselharia teus jovens. Então, assim, ó, vilão, ele é hábito passado. Ó, eu vou me colocar bem draminha mesmo, vou me colocar como protagonista, que ali foi muito triste, tipo, na época, assim, hoje talvez eu... Não, mas eu de certa forma, eu também assim. receberia, se eu pudesse presenciar algo, Sim. fosse um print meu com uma pessoa, não sei Deu se era, aquele baque, não sei se era o que era o print, na verdade, se era uma desavença. Falando da correntinha. Ah, tá. Falando da correntinha, tipo assim, sobre devolver, Então. sobre, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente eu me considero vilão. Eu vou colocar assim, protagonista com... Vamos lá, tretas no retiro. Eu vou lembrar em uma em específico, né? Eu tretei em um retiro que a gente participou um dia antes de tu chegar, tu não tava lá ainda. Sim. E eu tretei e fiz maior confusão numa gincana. Uhum. Porque eu vi um negócio que tinha acontecido e na verdade não tinha acontecido e eu criei ali um negócio. Daí, na época, a Amanda, que é a esposa do João hoje, beijo Amanda, ela acabou, tipo assim, não concordando com o posicionamento que eu tive, daí a gente discutiu feio. Quando tu chegou no outro dia, tu soube dessa discussão, e aí a gente tava jogando o clássico Cidade Dorme, que a gente jogava, se desafiava a jogar, porque era só pra brigar, né? E aí eu lembro que, tipo assim, a gente tava muito numa boa. Só que às vezes, eu não sei se era pela questão, tipo assim, ó, da divergência mesmo, que isso fomentava algo em ti. Porque eu lembro que daí eu falei alguma coisa e tu falou assim, ó, mano, não sei o que, quer fazer outra confusão de novo? Nossa, daí na hora eu já nem tinha esse viés do drama, né? Aí já, nossa, fiquei chateado, fiquei triste. Porque, claro, eu tinha me sentido muito culpado pela confusão feita no dia anterior, porque imagina, ficou um climão no retiro, Sim. né? E aí, no dia seguinte, né, tu chegou, tu soube e tal do que aconteceu, e daí num embate ali do próprio jogo, que era o Cidade Dorme, tu soltou essa, sabe? Tipo... mano, tu quer fazer outra confusão de novo e tal. E aí essas tretas que aconteciam no retiro, como que tu se colocava, tipo, nessa questão? Porque eu lembro que tinha vários outros momentos muito legais também. Sim. Tipo, tinha momentos que a gente tava só os guris e a gente brincava, zoava uns, enfim. Zoava. Zoava. E era muito legal. Só que tinha esses momentos que, pro Renan, tipo assim, pro Borderline em si, pra que tu entenda... Quando acontece episódios como esse, não volta a ficar bem. Tipo assim, é diferente de uma bipolaridade, por exemplo. Até falei disso esses dias em um podcast. Quando acontece uma situação como essa, acaba com tudo. Estraga, Sim. tipo assim, o retiro é 3 dias. Estraga os 3 dias de retiro, porque eu fico ali, mastigando a situação que aconteceu. Então, quando eu meio que senti, com a chegada de vocês, pô, agora chegou outras pessoas, não estavam aqui no dia anterior, eu consigo, tipo, me encontrar nelas ali, um escape de poder conversar, de poder socializar, porque tá todo mundo me olhando diferente. Aí tu vai e larga aquela, sabe? Sim. Como que tu se considera nessa situação, não específica, Tá. mas às vezes nessas respostinhas, sabe? Sim, é que na verdade existem 2 situações. A primeira é aquela situação que acontece e a segunda é que as pessoas dizem. Sim. Eu não vi, eu não presenciei. Sim. Então, quando eu cheguei, as pessoas elas foram até mim e contaram. Sim. Talvez exageradamente falando. Nomes, eu quero nomes. Cara, eu vou te dizer bem sincero, eu não lembro quem Sim. falou pra mim. Eu lembro o que aconteceu, porque depois nós fizemos um devocional, fizemos uma roda, e tava todo mundo cantando e orando e adorando, e falando assim, ó. Eu acho que se bobear, temos até umas fotos dos stories arquivadas, assim, da época lá do retiro. Acho que tem uma foto do pessoal fazendo devocional e o Renan tá aqui, ó. Mas enfim. Fazendo o drama dele. Então, tipo, como eu falei desde o início, eu também tenho personalidade forte. Então, quando eu recebi isso, cara, qual que é o nosso intuito em ir pro retiro? A gente quer comungar, a gente quer um momento de comunhão, de confraternização, de brincar, se sentir bem, se sentir leve. Primeiro que a gente não vai pra trabalhar, a gente vai pra brincar, a gente vai pra curtir. Sim. Então, a gente quer um ambiente leve. Então, quando a notícia chegou pra mim, eu lembro que eu recebi como uma notícia que pesou o clima. Eu não lembro, cara, diante de Deus, eu não lembro quem falou pra mim, mas eu lembro que, tipo assim, cara, o clima tá... Mais ou menos isso. Sim. O clima tá pesado. Foi mais ou menos essa lembrança que eu tenho. Ó, o clima tá pesado e tal, não tá legal. Ah, meu Deus. Enfim, sempre, como eu falei,
Certo, não foi como falado, né? Porque uma versão é aquela que acontece, outra que as pessoas talvez exageram, entendeu? Então, foi essa notícia que eu recebi. Pô, cara, mas não fazia nem 24 horas nós estávamos ali. Já tinha dado confusão, já estávamos em conflito. E quem, né, na confusão? Então, tipo assim, obviamente que, acho que até quando eu cheguei ali, eu já tentei te evitar. Porque eu sabia que tu estava azedo, já sabia que não estava legal. Então assim, não. E aí eu acho que daí eu tive essa oportunidade, eu acabei falando, cara, diante de Deus, eu não lembro quem chegou e trouxe a notícia pra mim, diante de Deus. Não, mas é uma brincadeira. Mas assim, ó, eu lembro que realmente aí o clima ficou um ambiente muito pesado. Uma dó, né? Uma dó, porque o que eu falei, a gente vai para um ambiente pra brincar, cara, pra curtir, pra, enfim, comungar. E aí pesa o clima. Sim. Porque a questão não é só uma questão física, uma questão só natural, uma questão espiritual também, sobrenatural. E depois a gente fez um culto, a gente fez um devocional. E eu lembro que daí o negócio tava meio... E eu perdia muito desses momentos por conta de como eu ficava, né? Tipo assim, eu acabava, tipo assim, me trancando até mesmo pras coisas de Deus. Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando esse gancho. Tu acha que se na época, mesmo tu não tendo mais, talvez... mesmo tu não sentindo mais que tu tinha a imagem inicial que tu tinha pra mim, que é aquela pessoa que eu também, tudo me referia, tudo eu contava, até que depois eu caminhar com as minhas próprias pernas. Mas ainda assim, se naquele momento, tipo, tu chegasse pra tentar conversar, tentar entender e às vezes até dar um conselho, tu nunca pensou por esse lado que talvez isso também, tipo, teria nos reaproximado naquela época? Tipo, se tu tivesse também esse olhar, sabe? Tipo, beleza, eu não sou a pessoa com quem ele mais conta agora. Né? Eu não sou a pessoa com quem ele mais conversa, com quem ele mais se aconselha. Mas, tipo assim, tu falou, eu cheguei e já dei uma evitada, né? Porque tu tava azedo. Mas será que, tipo assim, eu não tava azedo justamente porque todo mundo já tava virando as costas por conta desse fato, sabe? Tipo assim, tu nunca pensava em fazer esse outro caminho? Não, na verdade, eu Ou pensava... Ou era mais por receio? Né? Eu pensava pela questão, tipo assim, vamos sentar pra conversar, pra ver o que aconteceu e tentar resolver. Sim. E também entender o teu lado, entendeu? Cara, nem sempre a gente tá bem. Não é sempre que a gente tá legal, que a gente pode sorrir pra todo mundo, enfim, e talvez lidar com algumas situações. A gente, às vezes, não tá bem. Então, obviamente que já passou pela minha mente de conversar contigo, de resolver essa situação, mas aí o orgulho falou muito mais alto. Não, cara, vamos evitar. Hoje, vendo tudo que a gente passou, né, toda essa experiência, eu vejo que o mais correto era chegar essa notícia pra mim e aí eu conversar contigo. Entendeu? A minha versão Mas também. uma observação, sabe? Quando você manda um asterístico assim pra destacar aquilo. Eu acho que faltou também um pouco de discernimento e de sabedoria da liderança. Sim. Eu era um jovem contigo, eu não era o teu líder. Exato. Eu não era o teu líder espiritual. Sim. Entendeu? Eu acho que faltou talvez um pouco da liderança, de se posicionar, Renan, o que aconteceu? O que é que tu tens? O que é que tu... Já tentar resolver para que o ambiente fosse o mais rápido resolvido e voltasse a tornar-se aquele ambiente de paz. Muito pontual, porque o que aconteceu? Deu toda a treta e depois enfiaram a gente tudo num culto. Quem recebe de Deus... Vamos ser sinceros, né? Quem que recebe de Deus depois de o coração tá cheio? Ninguém. Não. Era pra ter feito todo mundo sentar, maduros o suficiente pra reconhecer o que tava acontecendo e pedir perdão. Porque eu acredito que naquele quebrantamento, aí sim Deus operaria muito mais. Claro, exatamente. Você usa de sabedoria esse momento. Sim. Cara, hoje eu sou líder de jovens. Sim. Né? Eu liderei os jovens por um pouco mais de 2 anos. Comecei quando era noivo, depois a gente casou, me deu um up ainda mais no nosso ministério. A gente assumiu com 5 jovens, depois a gente entrou com 42. Nossa. Eu tinha 42 jovens para liderar, 42 jovens, 42 filhos, quase da minha idade para cuidar. Então, assim, todas as situações... eu tenho 24 anos. Já vou aproveitar para falar. Então, a gente... É 24 mesmo. 24? Faço verdade. 25. Sou eu que sou velho. Eu sou 2000, Então, assim, eu aproveitava... quando a gente via algumas situações, cara, alguns conflitos, cara, eu já tento resolver o quanto antes. Sim. A gente evita. Cara, sinceramente, a gente evita. Mas quando acontece porque o reino de Deus, ele é envolvido por pessoas de personalidades, de diferentes opiniões, diferentes pensamentos, claro. Então, assim, eu tento evitar. Então, acho que naquele momento faltou isso, sabe? De um posicionamento dos líderes. Falar, pessoal, que isso? A gente acabou de chegar, a gente veio pra curtir, a gente veio pra se confraternizar. Acredito que também depois, no outro dia, ou acho que não sei se no mesmo dia, teve amigo secreto. Teve um amigo oculto, né? Se não me engano. Enfim, então, eu até aí nisso pesa, entendeu? Se eu não me engano, ainda foi no outro dia, daí o ambiente já tava um pouquinho mais tranquilo.
Né? Então, assim, talvez faltou da liderança. Obviamente, da minha parte, cara, eu como um cristão, como filho de Deus, o que eu puder fazer pra favorecer o reino de Deus, melhor. Eu poderia também me posicionar. Pô, mas era um moleque de 18 anos, entendeu? Eu era um moleque. Então, assim, faltou um posicionamento da liderança, mas eu compreendo, claro, que se hoje, com a mentalidade que eu tenho, com o pensamento que eu tenho, se eu tivesse lidado com essa situação de, tipo assim, ô Renan, o que aconteceu? Agora eu quero ouvir a tua versão. Tipo assim, entendeu? Sim. Porque assim, eu ouvi o pessoal, e agora a tua? O que tá passando aí? Então, e aí tentar, porque a pessoa, quando a pessoa é curada, quando a pessoa se sente bem, é quando a pessoa se abre. Expõe, exatamente. Ela confessa, ela publica aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando, que passa na mente dela. Então, eu acho que é uma questão muito importante que eu, hoje, com a mentalidade que eu tenho, naquela época, eu faria isso, com certeza. Exatamente. E hoje eu tenho notado muito, assim, que as pessoas têm deixado o tempo resolver as coisas. Porque sempre fomos acostumados a ouvir que o tempo resolve as coisas. Que o tempo é o melhor remédio. Só que se passar todo um tempo e nada estiver acontecendo dentro do coração das pessoas, nada muda, entendeu? Exatamente. Vai passar só um tempo e todo mundo vai continuar ainda com o mesmo orgulho, com o mesmo ego, com as mesmas feridas. E quanto mais fica esse orgulho, quanto mais fica esse rancor, mais uma raiz de amargura vai se criando e vai afetando em vários âmbitos da nossa vida. Não só na nossa vida espiritual, mas na vida até mesmo física, cara. Sim. Já foi comprovado cientificamente de que as nossas emoções, elas influenciam muito na nossa vida. Exatamente. Na nossa saúde, no nosso emocional, né, na nossa mente. Então isso com certeza. Na época, sim, né? Eu não sei como que tu vai se considerar nessa situação. Na época, eu me considero, apesar de todo o enredo, eu me considero vilão. Qual era o enredo? Eu estava começando uma conversinha com uma outra menina da igreja, daí, né? Da igreja que a gente frequentava na época. E a gente se desentendeu já antes de ir pro retiro. Então eu já fui aqui, né? E também eu estava passando bem ali uma fase conturbada do processo de separação dos meus pais. Então eu tava que, tipo assim, eu precisava achar um lugar pra, sabe? Descarregar. Só que foi num negócio muito idiota, de uma gincana que simplesmente um balão caiu da mão da pessoa. E aí eu, não, porque mexeu aqui, porque não sei o quê. E, né, sempre com aquela vontade, aquela ânsia de fomentar a confusão. E aí acabou que eu lidei com uma pessoa que também tinha uma personalidade forte. E aí que se revoltou contra, né? Que não é a Amanda, no caso, que era o irmão que tava lá na época, né? E aí a Amanda não achou legal a falta de respeito que eu tive com o pessoal que tava lá ajudando, servindo com todo o amor, né? E aí, de certa forma, hoje eu vejo, né? Olhando pra trás, apesar de tudo, né? Eu me considero vilão porque... Protagonista. Eu considero protagonista, pra dar uma equilibrada aqui, tá louco? Eu sou muito vilão aqui. Eu considero que eu fui vilão porque, de certa forma, eu já tinha históricos de colocar muito momentos como esse a perder. Sabe? Tanto que eu dei um testemunho na igreja agora, que o último retiro que eu participei foi o primeiro na minha vida que eu não criei nenhum tipo de situação. Legal. É uma vitória pra mim, porque todo lugar que eu vou, que eu convivo mais do que 2, 3 dias com as pessoas, já gera um embate ali, sabe? E aí, graças a Deus, eu hoje consigo, sabe, ter esse momento de convivência sem criar nenhum tipo de atrito. Mas na época, eu não podia deixar que problemas externos interferissem naquele momento lá, porque foi um retiro muito legal. Foi. Num local muito legal, com pessoas, né? Foi. Bem legal. Então, eu acredito muito que eu deixei isso interferir, acabei trazendo esse clima. Sim. Última, então, pra gente encerrar. Graças a Deus. Vilão ou protagonista diante da situação de separar amizades? Porque eu tenho certeza que eu já vou até me considerar como vilão. Porque eu que fomentei isso, mas tu entrou na onda também. Né? Tipo assim, tu não tentou, tipo assim, beleza. O Renan... É porque, vamos contextualizar. Eliabe, Vilmar, Vinícius, João e Renan. Era os Mibi. O Mibi. Renan tinha ali uns pensamentos muito parecidos com o do Vini. Na verdade, o Vini tinha uns pensamentos muito parecidos com o do Renan. Vilmar com o do Eliabe. João ficou ali no meio termo. Ele tava com a gente e ele tava com vocês. Então, de certa forma, eu acho que até o João que era a ponte pra isso nunca ter se perdido por completo. Porque se ele realmente decidisse, optasse, não, eu só vou andar com o Eliabe e o Vilmar, eu só vou andar com o Renan e o Vinícius, teria realmente rachado. Sim. Eu acho que a nossa amizade, ela, tipo, permaneceu por muito tempo, justamente por conta dessa ligação que não se perdia por completo. Sim. Então, a gente ia pra congresso juntos, a gente tinha os nossos embates, mas, congresso, os 5 lá, fingindo que se ama. Somos corpo. Ou se não... Sem qualquer falsidade. Ou se não, uma brigada com Deus, como tu citou. Só que diante dessa situação eu me considero vilão porque eu fomentava muito. Com certeza, eu também. Na verdade, a nossa intenção é sempre manter o nosso propósito enquanto na Terra, é manter o corpo de Cristo unido. É manter a gente em relacionamento. Sim. Então, obviamente, divisão, contenda, essas coisas, elas não condizem com o reino de Deus. Exatamente. Então, obviamente, vilão. Muito vilão.
Show. Depois eu levo uma dessa pra casa. Pode botar aqui, ó, minha foto aqui, ó, vai ser essa aqui, ó. Mas vamos lá. Voltando então aqui para o nosso debate, nosso bate-papo. Qual a probabilidade de passar todo esse tempo, né? Que vai, na verdade, completar 7 anos agora no final desse ano. Que eu fui, acho que era novembro, acho que foi a primeira vez que eu estive ali, no MPEC. Qual a probabilidade de passar todo esse tempo, né? 7 anos, né? Toda aquela situação que a gente viveu, terminar a gente amigos. Desses 5 que a gente cita, talvez a gente seja os que mais tenham contato, né? Estive agora recentemente lá. A gente passeou lá em Balneário Camboriú, né? Onde hoje tu mora. Visitando um ao outro, estando, no casamento um do outro. Sim. Né? E, inclusive, hoje tu estando aqui no podcast. Qual a probabilidade, né? Tu olhando pra 6, 7 anos atrás, tu via esse cenário um dia possivelmente aconteceu, tu pensava assim, ó, eu vou embora, né, pra Balneário Camboriú. Teve todo um enredo do Renan chorando, horrores, porque se arrependeu muito, né, quando eu descobri que vocês iam embora, né, que a tua família ia ser transferida pra lá. Eu me arrependi muito, eu lembro que eu fiz um texto quilométrico pra ti no Instagram, tu leu aqui? Li, com certeza. E eu, tipo, pedi perdão realmente publicamente, né, por tudo que eu tinha feito, por tudo que eu tinha causado, né, nessa relação. E como eu daria tudo pra voltar atrás e ter feito diferente, porque aí eu entendi o valor. Quando a gente... Sabe aquela coisa? Quando perde dá valor? Claro. Eu entendi o valor do meu pastor, eu entendi o valor do filho do meu pastor. Filho de pastor é um pouquinho complicado, sabe? Que não foi o único que eu tive problemas, mas enfim. Hoje, olhando pra trás, tu via esse cenário que a gente manteria a amizade? Até o dia da despedida, não. Eu achava que até a despedida nós seguiríamos os nossos rumos. Tu iria embora. Evitaríamos a conversa, até por conta do envolvimento com a rotina. Mas exatamente na despedida, e eu te digo e digo publicamente, não vi de maneira alguma uma hipocrisia, mas eu vi uma sinceridade, sabe? Eu vi um coração quebrado dizendo, cara, me perdoa, sabe? A gente, na verdade, perdeu tempo com esses conflitos. A gente só perdeu tempo com esses aflitos, esses atritos, né? Sim. A gente só perdeu tempo ficar dividindo, brigando, enquanto a gente poderia aproveitar, porque a vida, ela é passageira, as coisas são rápidas, os cenários vão mudar e a gente, enfim, tem que viver um dia após dia. Então, até ao retiro eu achava que nós seguiríamos a nossa vida, mas a partir da despedida a gente pôde ver que realmente manteríamos o contato. Se não aquela afinidade como tínhamos antes, mais aí, como vocês estão? Tudo bem, sabe? De maneira, cara, tranquila, com paz no coração, ciente de cada um das suas limitações, enfim, da sua personalidade. Então, você lembra que vocês também foram lá na nossa posse? Sim. Né? Então, assim, eu já vi um Renan diferente lá, Sim. sabe? O Renan disse, cara, que tristeza, mas ao mesmo tempo feliz, porque era uma nova fase na nossa vida, sabe? Foi uma nova fase na vida da minha família e na minha também. Então, acredito que dali eu vi que nós poderíamos com certeza andar juntos. Até porque depois a gente manteve bastante relacionamento, depois se esfriando um pouco, não porque nós não estávamos nos dando mais bem, mas envolvidos pela correria, pelo trabalho, pela rotina, a gente acabou, mas enfim. Nem sempre se conversando tanto. Né? Exatamente. Mas quando surgiu um casamento eu fui, quando surgiu, né? Vocês foram também. Sim. E quando a gente casou muito próximo também, um no mês, outro no outro. Nós íamos casar no mesmo dia, na verdade, né? E aí, vocês falaram, a gente já mudou também, para daí a gente poder participar de vocês participarem do nosso. Não, é óbvio, é justo. Mas, enfim, foi a partir daquele momento ali que eu realmente ouvi uma nova mudança, sabe? Então, cara, de lá pra cá, o que, acredito eu, o que fica de lembrança do passado fica para aprendizado, sabe? A Bíblia fala, Paulo vai dizer, cara, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, andava como menino, mas aí eu tornei um homem, sabe? Eu mudei o meu jeito, eu mudei o meu costume, a minha forma de falar, a minha forma de andar. Agora eu sou uma pessoa diferente. E eu acho que a gente passa numa fase de menino, sabe? Todo mundo tem a sua fase de menino, de querer agir como uma criança, de querer agir como um menino, até mesmo numa idade talvez que já não deveria ser mais feito, né, essas atitudes, mas que acontecem. Você quer dizer alguma coisa? Mas que a gente chega num estágio de amadurecimento
né, que é carregado com elas, aprendizado, cicatrizes, machucaduras, mas que nos dão, de certa forma, um legado. Sim. E que nos deixam mais preparados para futuros desafios. Eu nunca sei, cara, mas futuramente eu posso encontrar um outro Renan do passado na minha igreja. Não tem nos teus jovens outro Renan? Cara, não tem. Não. Isso Mas tem, com certeza, nós temos problemas, né? Mas assim, futuramente também tu pode encontrar um outro Eliabe, alguém que te confronta na tua personalidade. Já encontrei, amigo, episódio 2 desse podcast. Então, tipo assim, não, eu me refiro até agora, tu entendendo, né, o teu diagnóstico, entendendo, né, de tudo isso, mas tendo a consciência, enfim, de que tu pode lidar em qualquer momento com uma pessoa semelhante a mim, é a mesma forma, né? E vice-versa. Com certeza. Eu acredito que essa conexão, ela nunca se perdeu, né? Ela permanecia independente dos conflitos, até hoje, da distância. Acredito que um pouco da gratidão também, né? Porque o que eu expressei de gratidão naquele texto é o que eu continuei expressando depois, né? E, de certa forma, hoje eu sou muito grato. Por quê? Porque, como a gente falou, lá atrás eu estava em uma depressão, foi através desse convite que ressignificou tudo. Eu acredito que eu já tenho te falado várias vezes, né? Que hoje eu colho frutos de um convite que tu fez. Sim. Porque se tu não... Vamos pensar no cenário. Se tu não tivesse feito aquele convite, eu não sei nem o que seria do Renan. Renan já tinha tentado um suicídio, Renan estava em depressão, já pensando em tentar outros suicídios. Trancado dentro de um quarto, não querendo mais realmente ter a vida que ele tinha de faculdade, de família. Eu só queria me isolar, eu não estava lidando bem com a realidade do que eu estava passando. Então, até hoje, esse convite, ele ressignificou muito, sabe? Ele foi um divisor de águas na minha vida, né? E, de certa forma, essa aproximação, esse acolhimento... Então, eu sempre vou ser muito grato a isso, né? Ao teu convite, à tua pessoa, né? Eu nunca conseguiria olhar com ingratidão. Mas no que o Eliabe é grato hoje, né? Cara, eu sou grato, com certeza, porque, como eu falei, foi o início de um ministério pra mim. Foi meu primeiro envolvimento cheio de desafios, com pessoas, com lideranças. E cheio de desafios, é claro. E, obviamente, nesse tempo, não foi só contigo que eu tive conflitos. Eu tive também com outras pessoas. E o que eu digo, isso me fortaleceu. Isso me fez ser um Eliabe muito mais maduro, muito mais preparado. Obviamente, cara, tô falando assim, mas eu sou cheio de imperfeições. Tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas fraquezas. Então, eu entendo que hoje eu sou um pouco melhor do que eu era de 2018, 2017, eu aprendi muita coisa. Isso me ajudou muito, porque eu sou muito grato a ti, porque me fortaleceu a lidar com sabedoria, com entendimento e discernimento em algumas situações. Que se talvez eu faça, que eu venha agir da mesma forma que eu agia contigo, em alguns conflitos que a gente teve, eu perco muita gente dos meus jovens. Eu perco muita gente da igreja. Então eu prefiro agir com sabedoria. Toda a minha oração que eu faço, eu digo, Deus, me dá sabedoria. Sabe? Cara, eu só quero viver em paz, com tranquilidade, sem conflito, sem confusão. Acontece? Acontece. Mas se a gente puder evitar, cara, será muito melhor viver uma vida em paz. E não tem, cara, coisa melhor do que você deitar, né, descansar, ciente que, pô, sabendo que tá tudo bem, cara, tudo sabe? redondinho. Eu vou pra igreja, eu vou contente porque, lá vou ver os meus amigos, não tenho conflito com ninguém, eu vou pra igreja, eu vou pro trabalho, seja onde for. A gente tem um ambiente de paz, cara, isso até é motivação pra nós. Quem que vai gostar de trabalhar num lugar que é um ambiente pesado? Ninguém gosta. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de entrar em um ambiente que nos fazem bem. Então, assim, eu sou grato ao Renan, e sou grato até mesmo ao Eliabe, porque o Eliabe que acabou cometendo alguns erros que fortaleceram o Eliabe do futuro. Então, sou muito grato, sim, porque me amadureceu como questão espiritual e também até mesmo questão de liderança. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de influenciar. Até mesmo na escola. Você sabe, eu sempre fui uma pessoa que gostei de tomar partido, de tomar frente das coisas, de liderar. Eu acho que desde a minha primeira série eu sempre quis ser líder de classe, porque o meu propósito, eu acredito, né, eu entendo hoje que é liderar pessoas, é ajudar as pessoas, né? Não é ser patrão, sabe? Não é tipo é só mandar ou só cobrar, sabe? Mas é ser um líder espiritual, ajudar alguém a ser melhor. Porque alguém me ajudou um dia, né? Alguém me amadureceu, me fortaleceu, me instruiu para que hoje eu pudesse também formar novos discípulos. Massa. Então, assim, sou muito grato, com certeza. Show. Em duas palavras, então, quem era o Renan naquela época e quem é o Renan hoje pro Eliabe? Quem era o Renan pro Eliabe naquela época e quem é o Renan hoje pro Eliabe? Duas palavrinhas aí. O impulsivo... Hoje, tá ligado? Não, do passado. E hoje eu posso dizer que é um Renan renovado. Uma nova pessoa. Sabe? E eu digo em tudo, cara, eu fico muito feliz
Porque a gente manteve a nossa amizade, né, o contato. A gente não conversa todo dia, você tá de prova aqui. Mas toda vez que a gente conversa, é aquela, desculpa a correria, né? Que é sempre a justificativa. 3 dias depois, só... Mas assim, eu acho muito interessante, porque a gente conversa com maturidade e eu pude ver, cara, toda essa tua transformação. Óbvio, eu não tô aqui contigo todos os dias. A Ana tá aí, ela pode falar. Sim. Né? Eu não sei, claro, às vezes tem dias que a gente não tá legal. Mas eu, aparentemente, vejo hoje uma mudança, sabe? Uma renovação, uma transformação. Acho que é até melhor dizer transformação na vida do Renan. Sabe? Um Renan talvez não. Um Renan mais maduro, sabe? Um Renan que reconheceu, sabe, o seu passado, mas que tá a fim de, né? De, vamos viver uma nova vida, vamos daqui pra frente, é o presente, é o futuro, é o que Deus tem guardado pra gente. Eu vejo o Renan mais envolvido também com a igreja, sabe? Um Renan casado, que futuramente vai ser pai, hoje é só pai de pet, mas que, né, que tem capacidade pra ser pai. Então, assim, eu vejo um Renan transformado, sabe? Na época impossível. Sim. Hoje transformado. Sim. Uma nova pessoa. E eu fico muito feliz, cara. De ter visto isso. Sabe? De talvez... Se talvez eu não tivesse todo esse tempo e hoje eu te encontrasse aqui, e aí, tudo bem? Aquela lembrança, talvez. Talvez o mesmo pensamento que eu tinha lá do passado ia permanecer. Então, eu pude ver a transformação sua. Sabe? O crescimento, cara. Você é um cara que eu me inspiro muito na questão também do empreendedorismo. Sempre criando novas coisas. A gente sempre disse isso. Os meus próprios pais falavam. Os meus pais, eles diziam, cara, o Renan é muito criativo. Aquele vídeo até hoje ele tá tentando procurar e não encontra. Ele é no Facebook lá. Um abraço, um beijo pro pastor Anderson. Com certeza, vai estar assistindo, com certeza. Né? Então, assim, a gente sempre achou muito criativo, muito dinâmico, muito querendo sempre ajudar, sabe? A minha mãe sempre admirava, porque quando nós íamos lá em casa, às vezes, tu era a única pessoa que se prontificava em lavar louça ou secar. Sabe? Uma pessoa educada, uma pessoa fina. Tinha seus efeitos, mas também tinha suas qualidades. Então hoje eu vejo um Renan muito mais transformado e restaurado. Tô emocionado. Mas algo que, tipo, pra mim, assim, mexe bastante, porque eu ainda tenho, de certa forma, algumas limitações. Eu tô em um processo, sabe? Só que eu acho muito massa dessa agenda é que, é diferente com o passado, mas ela aponta muito pro futuro também, né? Porque a gente fala muito de quem a gente é hoje também, e do que a gente faria diferente se acontecesse tudo que acontece hoje, sabe? Eu ainda tenho, né, de certa forma, alguns conflitos, alguns embates, mas eu sempre tiro a métrica pela minha mãe. Eu não sei se eu te falava na época, eu tinha muita divergência com a minha mãe, não respeitava ela em nada nas opiniões dela, e hoje a gente nutre uma relação muito boa, muito tranquila. Eu não sei nem te dizer qual foi a última vez que eu tive alguma discussão com ela. Bom. Só que eu sempre falo pras pessoas, sabe? Tipo assim, quando eu tenho algum tipo de demonstração de uma personalidade forte, eu sempre falo, me conheça há uns 7 anos atrás, que vai ver o que era personalidade forte, o que era difícil, sabe? Eu era muito difícil de lidar, sabe? E hoje eu me considero muito mais tranquilo, sabe? Tanto que eu casei, são 3 anos. Que benção. Vocês vão completar agora, né? No próximo mês. Dia 9. Mas, isso. Mas, na verdade, no próximo mês não, porque essa agenda estará indo ao ar depois de vocês completarem. Mas a gente completou, né, agora em março, 3 anos, e, tipo assim, uma pessoa não permaneceria ali, sabe? E muito massa tu ter citado isso, porque quando tu traz, tipo assim, eu não tô aqui todo dia, mas, a Ana tá aí pra mostrar. Legal. E é uma verdade, sabe? Legal. Porque ela convive no dia a dia. Não, né? a gente vê sinceridade nos vídeos, né? Vocês têm uma vibe muito blogueira, eu acho muito legal isso, sabe? Eu já tentei, mas não deu certo. Então, mas eu acho muito legal, sabe? Vocês expressam realmente aquilo que vocês são. Nossa. Isso é muito legal. Isso motiva as pessoas, sabia? Sabe? Isso motiva a pessoa a se mexer talvez um pouco mais. Fala, cara, vamos viajar. Igual o Renan e a Ana viajam. Mano. Sabe? A se inspirar, vamos abrir um negócio, cara. Vamos, sei lá, reinventar alguma coisa. Eu acho que isso é motivação, é inspiração para as pessoas. Show. Então a vida de vocês tem sido motivação para muitas pessoas, com certeza. Obrigado, mano. Obrigado por essas palavras. E vamos à última pergunta antes do próximo quadro. Estamos hablando hoje neste podcast. Tu acredita, ela é um pouquinho polêmica, mas eu queria ouvir de ti, desse lado da moeda. Tu acredita que a minha passagem pela Assembleia ela foi essencial para eu chegar aqui hoje? Ou eu teria chegado independentemente de ter passado por lá? Não, eu acredito que sim. Eu acho que foi importante você ter passado, porque a Bíblia mesmo nos fala que há tempo para todas as coisas. E exatamente foi um propósito de Deus você passar aquele tempo ali, passar aqueles conflitos, passar aquele momento de crescimento, de amadurecimento, para te forjar, para te fazer realmente mais forte e mais preparado para aquilo que hoje é o teu maior propósito,
que é estar servindo a tua igreja, a tua comunidade, os teus adolescentes. Massa. Então, isso é com certeza. Mas, obviamente, que a gente entende que o trabalho de Deus ele é progressivo. Ele não depende do cenário, ele não depende da ocasião. Pessoa. Exatamente. Sim. Talvez seria uma outra pessoa, seria um outro momento. Sim. Mas de formas diferentes. Sim. A gente não sabe. Mas o que eu posso dizer, convicto na minha visão, é que realmente foi muito importante para ti. Sabe? Eu acho que tu é a pessoa que mais deveria dizer isso, sabe? Mas ao meu entendimento, eu acho que sim, foi fundamental para ti. Sim. E fundamental para as pessoas que se envolveram contigo também, sabe? Para essa questão. Como eu te falei, eu reitero, ter esse momento nosso ali que a gente teve foi uma coisa que me forjou também, que me fortaleceu. Então, há tempo para todas as coisas, foi um tempo lá, foi um tempo morando com a gente, um tempo de crescimento. E que hoje o tempo é esse, não sabemos o tempo de amanhã, não sabemos o tempo do futuro, mas por enquanto é isso que Deus tem preparado para ti. Com certeza. Eu, na verdade, te pergunto porque com certeza eu valido muito a passagem que eu tive por lá e olha como Deus é, né? Porque hoje, olhando para o cenário do que eu vejo, né, das pessoas que eu ainda conheço, talvez eu não teria ido, sabe? Hoje, se alguém tivesse, tipo, se eu estivesse passando por aquela mesma fase, pelo contexto dos vínculos que tem hoje atualmente ali, sabe? Porque, na verdade, hoje tu foi pra lá, alguns não estão mais lá, onde a gente estava naquela congregação, estão em outras, sabe? Sim. Então mudou muito também, né? Sim, mudou. O cenário ali. Certeza. Então, talvez hoje, né, eu não teria nem ido. Sim. Mas a gente vai pra um quadro agora super polêmico que se chama Quebra de Sigilo. Neste quadro, Quebra de Sigilo, cada um revela algo sobre o passado que o outro não sabe. Vem polêmica por aí, hein? Eu vou te revelar uma coisa. Quanto tempo tu ficou nesse processo de relacionamento até assumir, né, publicamente com a Stephanie, que é a tua atual esposa? De só conversar até assumir um namoro? Foram 6 meses. 6 meses? Só? Só? Seis Nossa, meses. então, peraí. Por quê? Só um pouquinho. Aqui, ó, vamos resgatar outra. A minha esposa até hoje fala... 6 meses só, tu tem certeza? Enrolou 6 meses, sim, 6 meses. Ah, orou? Não, mas não, tipo, enrolou 6 meses. Não é que enrolei. Ela disse que eu enrolei 6 meses. então, essa é a minha revelação, tá? Essa é a minha quebra de sigilo. Eu fomentava demais isso pras pessoas. Eu falava muito. Posso falar uma coisa? Eu falava muito. Na verdade, a Steph, minha esposa, ela me viu quando eu tinha 14 anos num evento que teve na igreja. Lá ela começou a se apaixonar por mim. Eu tinha mais cabelo, tinha um cabelão de Justin Bieber aqui, ó. Bem legal. Ela comprou na planta. Na planta. Depois daí, a planta se foi. A planta murchou. Então, assim... E aí, assim, ó, ali ela já começou a gostar de mim. E a gente não entende o propósito de Deus, o tempo de Deus, mas Deus acabou nos levando para a congregação onde ela congregava. E aí, aquela menina apaixonadinha, querendo chamar minha atenção, ela acabou fazendo uma coisa num retiro também, né? Que eu não gostei. Eu falei, pô, essa guria é chata, cara. Eu não gosto dessa guria. Ela vai estar assistindo e ela sabe disso. Eu falei assim, ó, que guria chata, insuportável. Então eu já não fui com a cara dela no primeiro dia. Foi ali que a gente começou a ter o nosso primeiro... Corta pra vocês hoje casados. E eu falei assim, ó, hoje casado. E aí, enfim, passou todo um tempo. Aí eu lembro que foi bem num tempo ali, mais ou menos, quando você chegou, que eu comecei a ver ela de olhar diferente. Do teatro, né? Daquela guria chata lá. Foi o teatro. O teatro foi um divisor de águas. Eu lembro exatamente que foi num ensaio desse teatro que ela chegou com o uniforme do Salete Scott, com o cabelo ainda molhado, e aí ela foi lá pra ensaio, já era umas 10h30, estava esperando ela chegou, cara, parece que eu vi ela a primeira vez, me apaixonei por ela. Eu já tinha visto ela um monte de vezes, eu nunca me apaixonei, eu não gostava nem com a cara dela. Tipo assim, ó, realmente, depois eu fui saber, ela estava orando já e tal. Então assim, até na verdade, há um tempo antes, ela me chamou, se abriu pra mim, falou que gosta de mim e tal. E nada mudou. Aí, pessoal, pega a dica aí de como dar um fora na pessoa. Dizer, então, eu tô orando, não é de Deus, não, brincadeira. Você tem que falar assim, ó, então, eu não tô pensando em namorar agora, eu tô tranquilo, foi o que eu disse pra ela. Mas vamos orando, que sabe, se for da vontade de Deus, a gente volta a conversar. E foi da vontade de Deus. Massa. E a gente voltou e tal, e a gente foi conversando e tal, e com mensagem aqui e tal, e todo mundo já sabia que a gente tava já querendo namorar. Mas eu confesso uma coisa, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tinha muito medo. Sim. Não é porque eu estava enrolando ela ou porque eu tinha outros contatos. Até porque quando eu comecei a gostar dela de verdade. Sim. Mas eu era muito medroso. Eu nunca namorei na minha vida. Sim. Era meu primeiro namorico, cara. Então assim, ó, eu fiquei, cara, com medo. E se não der certo, sabe? O que as pessoas vão falar? Porque eu já tava falando, pra olhar, tá enrolando.
Tipo, gente, nosso ciclo de amizade vai olhar, para de enrolar a guria, cara. Porque se fosse a minha filha, já ia dar problema. Mas não era porque uma questão não era intencional. Na maldade. Não era uma questão intencional na Sim. maldade. Era porque realmente eu me via despreparado. Mas eu queria ela, só não queria perder. Sim. E aí um dia meu pai me chamou e falei, Liab, e aí, cara? Já tá uns meses aí, eu só vejo o pessoal brincando aí e falando de vocês, mas tu tem que te posicionar? Tu gosta dela? Sim. Quer namorar com ela? Quero. Então, cara, vai comprar uma aliança, cara. E aí foi onde eu me posicionei. Eu me senti muito bem naquela conversa com o pai, sabe? Massa. Então foi onde me criou, me deu coragem. Sim. Me deu coragem, me deu segurança pra pedir ela em namoro. E aí a gente fez toda uma encenação e tal, fiz um teatrinho também, mas era só encenação, era só um teatro. Eu falei que não tava legal, bloqueei ela e tirei foto do perfil. Sim, e ela foi lá disso. Aí foi lá em casa lá. E ela tava lá com um buquê de flor lá esperando ela. Foi muito legal e hoje a gente tá colhendo os frutos, né? Tu sabia ou não? Do quê? Que eu fomentava que tu enrolava demais ela. Cara, eu sabia. Mas assim, eu sabia que muito mais gente fomentava, não era só você. Porque eu acho que hoje eu sou um pai. Eu sou um pai de menino. Daqui a pouco posso ser um pai de menina também. Então, assim, com o sentimento que eu tenho de paternidade, e até mesmo o sentimento de amizade, o mano que tu se importava com ela, com as pessoas, isso é muito importante. Cara, você tá gostando? Por que tá enrolando então? Sabe? Pô, se a minha filha daí fica aprendendo, aí não deixa ela conhecer ninguém, não deixa ela conversar com ninguém, porque tá ali, a qualquer momento vai pedir namoro. Sim. Sabe? E certamente até da parte dela sempre gerou uma expectativa. Será que. Aí no lugar, será que ele vai pedir namoro? Entendeu? Então, assim, realmente foi uma das coisas que me desmotivou. Coloca a mão no bolso, aí a aliança. E abaixava pra cadar, sabe? Pedir namoro. Então, tipo assim, foi realmente a questão da falta de coragem, mas depois que eu tive, com certeza, foram 6 meses. 6 meses, eu lembro que foi quando a gente... vamos orar então. Oramos 6 meses, meu Deus. Depois eu entendi que, na verdade, o que Deus quer no relacionamento é somente 2 pessoas que se amam, que entendem o seu propósito. Entendem o tempo também, né? Exatamente. Então aí, aproveitam no namoro para se conhecer, né? Até porque, biblicamente, nós só vemos casamentos, a gente não vê namoro, mas aí a gente tem essa cultura do namoro para conhecer a pessoa, para ver se é isso, né? Sim. Ver como ela trata o pai, como ela trata a mãe, ou como eu trato o pai, como eu trato a mãe. E aí, enfim, ter a certeza, né? Até porque Deus odeia o divórcio, então a gente precisa isso aí, tem casar. Que ter bastante certeza. E até que a morte nos separe. E hoje a não são ser super que felizes. só morra, né? Que isso? E hoje, polêmico. E hoje estão super felizes. Muito filho, feliz, né? cara. Eu, já tá até falando de segundo filho. Eu não me vejo. Se Deus me der muito mais saúde, eu já tô perdendo muita saúde já do primeiro, mas se Deus me der saúde, condições, com certeza, cara. Massa. Ser pai é muito bom. É bom demais. Massa. E agora eu quero saber a quebra de sigilo que o senhor Eliabe vai fazer, porque com certeza deve ter alguma coisa aí. Me fala. Cara, eu falo isso constrangido e com muita vergonha, até porque não é o correto a se fazer. Mas eu admito que nós já fomos sair um dia depois do culto pra comer e eu falei, não convido o René. Dá licença. Com muita vergonha eu falo isso, não é o correto, obviamente. Mas naquela semana eu lembro que nós estávamos em conflito, em atrito. E aí a gente não estava conversando mesmo. Eu falei, a gente já não tá conversando, né? Então pra que convidar? Mas ele, obviamente, o mesmo ciclo de amizade dele era o meu também. Então se os amigos convidassem, obviamente ele ia. Mas aí eu falei, não, eu vou, mas não convido o Renan. E aí acabou não sendo convidado. E eu não fui. E ele não foi. Ele ficou comendo... Eu achei até engraçado essa situação, porque eu me lembrei de uma vez, que eu não sei se tu vai lembrar dessa situação, tu veio me pedir perdão porque tu ia cantar ou pregar em uma igreja. Eu falei, tu tá me pedindo perdão só porque tu vai cantar ou pregar em uma igreja? Tipo, eu não valido esse perdão. Lembro. Olha como era difícil. Eu não lembro perdão, tá ligado? Sim. A pessoa já tá fazendo o ato de ir Cara, ali. eu não lembro isso, mas... Bom, pedir perdão, tá bom. Exatamente. A Bíblia nos manda perdoar. 70 vezes 7. Aqui, ó, muito eu isso aqui, pedi, porque eu usei muito o outro agora. É isso aí. Mas eu lembrava, cara. Meu Deus, que coisa. Mas enfim. Como é este, Renan, né? Ó como tu és, né? Aquela figurinha, como tu és. Deixa eu te falar uma coisa. Esse momento aqui que a gente teve, né? Eu não poderia encerrar de uma outra forma que não te agradecendo, primeiramente, por estar aqui. E, é claro, fechando esse momento, ressignificando, né? Tudo que veio. Claro que hoje a gente é amigo, né? Claro. Já prestigiou aí o casamento do outro. A gente teve agora nas férias de verão lá com vocês, né? Contigo e tua família. Mas eu acho muito importante a gente deixar esse exemplo, né? Deixar esse exemplo para as pessoas que vão estar assistindo. Porque eu tenho certeza que esse episódio não vai estar sendo assistido somente por quem conhece o Renan e o Eliabe, né? Ou ouvido no Spotify somente por quem conhece a história do Renan e do Eliabe. Sim. Mas também por pessoas que talvez, né, em alguma... situação se vem, né, na nossa experiência
e podem ressignificar também, né, a vida delas com a atitude que, né, a gente teve, né, daquele momento pra frente, né, ressignificando a nossa amizade, ressignificando a relação, mas claro, deixando hoje como exemplo, né, para as pessoas. Queria te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, né, se eu te fiz, cogitando. Não, por tudo que eu fiz realmente pra gente zerar, né, claro que já tá zerado, mas realmente pra gente deixar esse exemplo para as pessoas, né, claro. Dizer que pra mim foi muito importante, né, eu já falei isso aqui, mas eu considero aquela trajetória, aquele momento ímpar na minha vida, né, de ter passado por ali, de ter aprendido muito, aprendi muito contigo. Nesse episódio tu falou, elogiou e ressaltou muitos pontos do Renan, mas com certeza, né, eu acredito que eu não seria eu se não falasse também os pontos do Eliabe, né? E eu acredito muito que tu sempre foi essa pessoa realmente que tu se considera, sabe? Essa pessoa que mexe os outros, que fala, não, galera, vamos pra cima. Era o cara que, tipo, antes mesmo de ter a carteira, já incentivava os outros que tinham a passar lá na casa do irmão, sim, pegar ele, às vezes levava pra casa da praia, fazer um momento de violão, sim, uma roda de violão, ou às vezes era pra ir pra uma vigília, a gente saía, eu lembro que eu me enfiava no carro junto com vocês também, sim, a gente saía pegando a galera do bairro, né, pra ir ali pra igreja, pra ir pra aquele momento. Então tu sempre foi esse cara. Tu sempre realmente foi apaixonado por almas, apaixonado por vidas, sim, né? Com certeza. Isso fala muito da tua essência, né? Eu acredito que o momento que a gente entrou em conflito foi só porque eu quis me aparecer mais. Nada mais do que isso. Eu quis aparecer um pouquinho mais do que tu. Porque com certeza, né? Isso aqui faz muito parte de quem tu é, né? Tu é um cara que não passa batido, não passa despercebido no meio das pessoas. Olha eu enchi da bola dele. Não passa. Bastante não passa despercebido, sabe? Realmente hoje tu fala sobre trabalho. Tu sabe que a última vez que a gente esteve lá, eu peguei uma dica tua, né? E hoje aprendo com os nossos clientes. Hoje a gente vai lá, numa mentoria, numa reuniãozinha, eu levo um bolinho. Opa. Eu levo um bolinho, que é algo que a gente aprendeu numa conversa, sabe? Então, eu aprendi muito, aprendo até hoje, né? Aprendo olhando pra vocês tão novos, né? Já sendo pais, né? Então, hoje, com certeza... Obrigado pelo... tão novos, cara. 24 obrigado, anos, vai fazer 25. Então, assim, vocês estão no auge, né? A gente tá no auge, né? Sim, claro. Eu vou fazer 29, eu tô no auge, tá? Eu tô no auge. E eu aprendi muito, né? Aprendi muito com a tua família, né? Com a hospitalidade, com o acolhimento de vocês. Então, só agradecer realmente. Me cumprimenta, cara. Já começa. Já começa outra treta. Só agradecer realmente pela tua disponibilidade, né? Por ter saído de onde, né? Tu mora, Balneário Camboriú, né? Atravessado tudo isso para estar aqui. Então, muito obrigado, né? Por ter aceitado de prontidão, né? Tu falou, cara, só encaixando na minha agenda, com certeza estarei aí. E isso é muito importante para mim mesmo, assim, é significativo demais, assim. Então, só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi, né, naquele momento ali contigo, caminhando mais perto. Hoje aprendo de longe, então é um constante processo, né, que a gente sempre vai aprendendo um com o outro. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado topado estar aqui, sabe? Eu que te agradeço, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade, porque eu vejo isso como uma oportunidade. E agradecer pelo carinho. Nossa, não é. Embargou. Quer chorar? Agradecer pelo carinho, tanto que você tem por nós, mas a Ana também, né? Sim. A gente, quando vocês se casaram, nós já não estávamos aqui, mas sim, sempre nos atendeu muito bem, sempre conversamos muito bem. E a gente, realmente, todos os momentos que tivemos a oportunidade de conversar, foram conversas maduras, foram conversas boas, produtivas e de ensinamentos. Sim. Então, eu te agradeço pela oportunidade, pelo convite. Agradeço a Deus por nos trazer em paz, né? Sim. E nos proporcionar esse momento. Eu acredito que isso aqui vai realmente trazer algo bom para nós, algo positivo, que vai nos ajudar, não só na semana, não só no dia, não só nesse final de semana, mas a viver cada vez melhor, procurar viver cada vez melhor. Então, eu te parabenizo por esse projeto, sabe? E pelo teu posicionamento mediante a tudo isso, né, que tu passou. Eu acredito que um dos maiores problemas do ser humano hoje é a confissão. As pessoas não têm facilidade de confessar. Elas preferem usarem justificativas ao invés de confessar. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e Deus apareceu no jardim e foi falar assim, ó, quem comeu do fruto? Daí a Adão falou assim, ó, foi a mulher que me fez comer. Daí a mulher, não fui eu não, foi a serpente. Então todo mundo quer justificar e ninguém quer confessar. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque por mais que ele errou, ele adulterou, mas ele confessou, ele não teve dificuldade alguma de reconhecer o seu pecado, de confessar e pedir a Deus um espírito reto, um espírito inabalável, um coração puro. Então, assim, cara, parabéns pelo teu gesto, pela tua atitude de querer realmente demonstrar, acredito, posso assim dizer, um novo Renan, um Renan mudado, transformado, sabe? E te agradecer também
pelos ensinamentos. Sim. Porque eu aprendi muito contigo também, sabe? Esse tempo que a gente passou junto foi um momento de aprendizado, um momento de amadurecimento, principalmente amadurecimento, entendeu? Então eu acredito que situações que talvez no momento a gente não entende, mas que hoje eu entendo, cara. Hoje eu entendo algumas confusões, alguns conflitos, tal. Sim. Eu entendo que são situações que Deus talvez foi Deus quem preparou para nos fortalecer e nos tornar melhores, porque hoje tu lidera um grupo, eu lidero outro, a gente lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Sim. Então, assim, eu te agradeço de coração, tá? Que Deus te abençoe você, Ana. Não só questões materiais, mas vocês possam ser prósperos na vida espiritual, que vocês venham crescer cada vez mais no relacionamento, na intimidade com Deus, que vocês venham alcançar e ser uma flecha nas mãos de Deus aqui nesse mundo. Que esse podcast, que esse episódio, os outros episódios possam chegar a outras pessoas que se espelham em ti, que têm uma personalidade e até mesmo uma história semelhante à tua. E tipo, cara, eu quero essa mudança pra mim, sabe? Eu quero que alguém me elogie e fale assim, realmente você mudou, você transformou. Eu quero que as pessoas que forem alcançadas por esses episódios, realmente elas possam ser edificadas. E se não somente ser edificadas, mas se posicionarem mediante a tudo que passam e tornar a viver uma nova pessoa. Então, Ressignificado. Exatamente, que é o que o maior desejo, né, desses episódios é isso. Então, que Deus abençoe. Amém. Toda a galera aí, o projeto. Cara, muito feliz, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Imensamente feliz, realizado com tudo. E como eu falei no início, né, acho que não tinha como fechar melhor, sabe, esse tempo. E eu agradeço muito, né, por ter sido tu, né, por a gente ter pontuado tantas coisas, por a gente ter realmente servido de exemplo para tantas coisas, sabe? Então, obrigado, que Deus abençoe grandemente tua vida também. Eu sou feliz de ainda fazer parte dessa vida, sabe? Legal. De fazer parte ali do Eliabe, da Stephanie, né? De certa forma dos pastores, indiretamente, que a gente ali acompanha tudo nas redes sociais. Do Telzinho, enfim. Telzinho muito obrigado mesmo. Tá? Eu te agradeço, tá? Tamo junto. Deus abençoe. Um abraço. Pra cima. As redes sociais do Eliabe estarão na descrição para você que queira acompanhar mais dele. Quer corretor de imóveis, então, ó, você que já queira aí comprar um apartamento, comprar um terreno, comprar um terreno lá em Balneário Camboriú, já sabe, né? Isso aí. Está ali na descrição. E um agradecimento especial, é claro, não poderia deixar de agradecer, né, encerrando essa temporada, a todos os nossos parceiros que estiveram junto com a gente. Tenho medo de citar todos, né, e acabar esquecendo, mas eles apareceram aqui, ó, na descrição deste vídeo o tempo todo durante esse episódio. Um agradecimento muito especial por quem fez isso acontecer. Quer falar? Eu queria quebrar um protocolo. Imagina. Tá? Não sei se tu queres deixar mais pro final ou agora, mas eu acho que por ser o último episódio, nada mais justo, eu acredito que todo mundo vai concordar, da gente fazer uma oração. Amém, claro. Orar por ti, orar pelo teu projeto, sim, né, para que possa alcançar muito mais pessoas. Enfim, eu acredito que para fechar com chave de ouro, eu acho que seria muito legal sentir no coração disso. E, claro. Obviamente, o momento que tu pode orar, a gente vai orar. Amém. Vamos lá, então. Só encerrando, então, aqui um agradecimento a todos os parceiros e também um agradecimento especial ao Summit Studio, que é quem cuidou de toda essa estrutura massa que vocês acompanharam aí ao longo dos 4 episódios. Então, muito obrigado aos rapazes, Maurício, ao nosso grande amigo que a gente conheceu aqui também, já tá aí chorando nos bastidores, mas ao nosso amigo, meu Deus, eu esqueci o nome dele, Ramon, não poderia ter esquecido, combina com o meu. Mas enfim, muito obrigado ao Ramon, ao Maurício, que cuidaram de toda essa parte da estrutura, né, inclusive fizeram isso com muita excelência. Você que deseja ter um podcast, cara, a oportunidade. Criciúma é um ambiente com muitos talentos, não só Criciúma, região inteira, né, de Santa Catarina, empreendedores, empresários que desejam ter um espaço realmente para poder falar do seu negócio, para poder falar sobre os seus cases. Essa é a oportunidade. Summit Studio vai estar aí na descrição também de todos os nossos vídeos, então você pode assistir também todos os outros episódios e conferir um pouco mais da Summit Studio no link que vai estar aí na descrição. O visual de hoje ficou por conta da Bu Positive, nossa grande parceira, que me deu aí um look para cada episódio. Então, muito obrigado por esses looks que deram uma ousada aí, foi bem diferenciado. E é claro, hoje eu acabei, né, não botando cabelo para jogo, mas barba e cabelo pela Dom Pettini. Muito obrigado por esses parceiros que ajudaram, né, o cara aí a ter um estilo diferenciado em cada episódio. E hoje nossa resenha, após esse episódio, ficará por conta da Wood Barbecue, que também esteve com a gente em todos os episódios, né, fornecendo deliciosos lanches. Essa treta, né, que rolou aí durante todos os episódios, te deu fome? Já sabe, né? É só apontar a câmera pro QR Code
que vai estar aparecendo aí na tela e você terá acesso ao cardápio da Wood Barbecue lá no Instagram. Beleza, gente? Muito obrigado. A gente vai encerrar esse tempo que foi muito massa, foi muito legal e toda essa temporada com uma oração. Fica aí, é importante pra você também. Uma observação, Ramon e Maurício, vamos levar uma filial para Balneário Camboriú, hein? Olha só, a proposta, tô sentindo, é de Deus. Muito, muito legal, fiquei muito apaixonado aí por tudo, cara, muito bem feito, com muita excelência. Sim. Vamos orar então, reforçar, mais uma vez, muito obrigado, tá? Amém. Que Deus abençoe vocês. Deixar um texto de Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém. Desejo a vocês paz de Deus. Em momentos turbulentos, que eu sei que às vezes o velho homem aparece, Sim. e eu também, que a gente possa se lembrar que existe uma paz que ela vai além da paz momentânea, da paz humana. Sim. A paz de Deus. Então eu desejo a paz de Deus muito para vocês. Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Jesus, por este privilégio, por essa dádiva, por uma viagem de quase 300 quilômetros, ou até mesmo mais, e estarmos aqui juntos, nesse momento tão importante na vida do Renan e para mim também. Significando e até mesmo trazendo, Senhor, à tona algumas coisas que passamos, mas que serviram para nós de aprendizado, de legado, de fortalecimento, de amadurecimento. Eu oro pela vida do Renan, para que o Senhor venha cada vez mais guardar ele, proteger, livrar de todo mal, de todo perigo, dando a ele saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, cobrindo com teu sangue, protegendo de qualquer plano do nosso adversário, protegendo de qualquer interferência externa. Abençoa a vida dele, abençoa a Ana, toda a sua família, e que este projeto, Pai, possa alcançar muitas vidas, trazer muitos resultados, muitos testemunhos, muitos testemunhos positivos para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, que o Senhor venha abençoar este estúdio, ao Maurício, ao Ramon, e que cada vez mais eles possam prosperar. Esse é o nosso desejo e desejar te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Tamo junto, tá? Muito obrigado, tá? Tamo junto. É nóis. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.